Você já pensou em pilotar a receita e a operação da maior empresa de educação corporativa do Brasil? E é óbvio que é a que mais cresce também. Hoje é disso que a gente vai falar, mas antes, eu sou Gustavo Neri, CEO, fundador da Midri, e eu tô aqui com a minha co-host, Rebeca Romeira. Bem-vinda, meu amor. E aí, galerinha, que prazer estar aqui novamente. Olha, pelas conversas dos bastidores, eu posso garantir uma coisa. Esse episódio tá, no mínimo, enriquecedor. É verdade. Ela que é o belo rosto do podcast O Sócio, ou do podcast Midracast. Eu não acredito que você fez Eu falei isso. que ia zoar isso. Gente, vou ler o currículo aqui do meu convidado, que é um currículo invejável, tá? Então começou meio cegueta, né? Chegar bem perto. Os pais dele atuam no agro, mas aos 16 anos ele decidiu empreender e construir sua própria história. Fundou um grupo importante no norte do Brasil, trabalhou com eventos, logística, outros negócios, tudo envolvendo tecnologia, sempre a veia dele. Durante a pandemia foi quando ele percebeu que seus objetivos não estavam tão alinhados, queria trabalhar muito, queria se lascar, queria sangrar mesmo, e aí decidiu vir para São Paulo a convite de uma empresa incrível, que a gente é fã, que a gente vai falar um pouquinho, e hoje ele é sócio e opera toda a parte de receita do G4 Educação. Meu brother também, eu considero. Bruno Cunha, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Primeiro, né? O primeiro. Deixar claro que é o primeiro que ele aceitou, viu? Então, exatamente. Moral grande. Tem um monte de convite aí, mas não sou muito de podcast, até o que você falou também. Nem no Instagram não publico muita coisa. A galera até insiste pra gerar conteúdo, mas não... Eu gosto do back-office. Sim, gosto da mas parte você de deveria, operar meu irmão, porque você, esse cara, assim, conhecimento técnico, ideia, você é surreal. Eu já falei várias vezes. Meu, a gente se conectou, né, através de uma mentoria que eu comprei. Aí, quando eu tava comprando a mentoria, o Marcelo, que era o vendedor na época, falou: pô, eu vou conseguir aqui uma mentoria particular com você. E acho que na época você tava como head de operação do G4. E aí eu fui lá, cara, 1h30 de conversa, me ajudou assim, a quase pivotar o negócio e o modelo de venda que a gente tinha. E aí, a cada 3 meses eu vou lá almoçar, né? A gente senta pra conversar, pra me ajudar aqui. Isso é incrível, irmão. Só a gente deseja muita coisa boa e tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Show de bola. Aproveitar pra te agradecer, Bruno. Eu sempre falo pro Gustavo, né? Mas por que ele ajuda tanto a gente? Até tem uma perguntinha aqui no meio pra te fazer a respeito disso. Tem alguma coisa aí, a Beca é desconfiada. Ele é muito bom. E aí, pesquisando um pouco, né, sobre você no YouTube, no Spotify, eu realmente não encontrei nenhum episódio. Eu falei, gente, será que é o primeiro episódio que ele vai, o primeiro podcast que ele vai participar? Então, muito, muito obrigada, assim. Você é uma pessoa que agrega muito pra gente, já tem um tempo aí. Obrigada, viu? Eu agradeço o feedback. Essa parte eu gosto muito. Gosto muito de conversar com os empresários no geral, gerar valor, encontrar um problema que tem lá também, que não é só um meu, né, que tá dentro da operação ali, e ajudar. Isso eu faço bastante com vocês, né, vocês já sabem, mas gosto de trocar nos programas. Essa parte eu adoro. A do conteúdo externo que eu simplesmente nunca fiz mesmo. Um dia. Eu tô curioso com a pergunta agora dela. Vou aguardar lá na frente. Para que ela é traíra, viu? Mas, Bruno... Deixa eu te perguntar antes, assim, a gente sabe que você tem uma história que antecede o G4 Educação, né? Então, quais foram as habilidades e características que você desenvolveu, que você acredita que foram cruciais para chamar a atenção do G4 a ponto deles te fazerem esse convite? Tá. Eu acredito que é muito pelo perfil que eu construí ao desenvolver os negócios que eu tinha, tá? A história é engraçada porque o convite veio de uma pessoa que trabalhou comigo no passado. Ele estava no G4, surgiu uma cadeira de abrir novos negócios, que é por onde eu comecei, e aí vinha a discussão de falar, vocês precisam de alguém muito técnico, tipo um cara de inovação, tecnologia, ou é alguém diferente? Aí a mensagem do G4 foi, cara, a gente precisa de alguém que tem um punch forte de negócio que consegue tirar algo do zero sozinho e colocar na rua. Aí ele parou e falou, bom, eu conheço o cara, eu já sei exatamente quem faz isso. Não é alguém muito contratável, porque ele já tem alguns negócios, mas vale a ligação. E aí veio a ligação de falar, a gente tá com a cadeira XYZ, que era uma cadeira de... Era um próximo de Luiza Labs, que tava muito famoso na época, a gente queria construir o G4 Labs. Falei, top. Isso era dentro da área de tecnologia, todo... E na mesma janela, assim, antes de contar a história prévia, né, na mesma janela eu já tava com essa intenção de deixar o grupo que eu tinha fundado lá atrás e vir para São Paulo, tá? Mas os conhecimentos, a construção no geral, eu comecei com a etiqueteira, né, envolvendo eventos no geral, mas antes disso eu fazia faculdade que era de tecnologia, já tinha alguma coisa em volta disso, abandonei a faculdade depois de apresentar o TCC, aí tinha uma disciplina, cara, que era de atualização, tecnologia, né, muda muito rápido, e aí o cara que tocava a disciplina era um professor que tinha acabado de voltar de um doutorado, então ele estava envolvidaço em construir coisas científicas e ele propôs isso.
pra atualização. E eu falei, cara, não vou fazer porque eu já tenho empresa. Então, não faz sentido pra mim. Ou eu vou tocar a empresa ou eu vou fazer essa pesquisa científica com você. Conversei com os professores e falei, então sai. Porque cumprimos, digamos, o nosso papel contigo, né? Que é te colocar no mercado, você já tá no mercado. Falei, show de bola. Saí e continuei construindo. Então, da etiqueteira, o avanço que teve em relação aos conhecimentos que eu uso hoje no G4 é bem proveitoso. Por quê? A etiqueteira, ela tem um estilo de negócio que te exige entender muito de finanças. Porque você ganha dinheiro numa etiqueteira com participação na receita dos eventos, né? Então eu tive que aprender muito sobre dinheiro. Então, a primeira aprendizado sobre dinheiro, inclusive, foi tomar uma dívida muito forte. Porque eu abri a etiqueteira, não sabia que existia fraude, eu tinha 16, 17 anos lá, não sabia que existia fraude. Curiosidade, inclusive, eu usei um CNPJ do meu irmão para abrir a etiqueteira, porque eu não podia abrir. Não tinha nem idade pra ser CNPJ. Então, comecei com isso, tomei a primeira fraude, muito grande, R$480 mil em fraude que teve naquela idade, não tinha nada ainda na vida. Caraca, eu já tinha morrido nessa aí, eu já tinha... Cara, eu tava na faculdade, conversando com 2 amigos, recebeu uma ligação da Cielo, falando assim, ó, sua conta está sendo bloqueada por suspeita de fraude. Isso é só uma informação, você não tem o que fazer, a partir desse momento você não consegue transacionar nada. Caraca, meu irmão... Aí eu parei assim, falei, bom, ferrou tudo, né? Fui pra casa, acordei no outro dia. Conversou com alguém? Tentei ligar, conhecia já, no meu período de faculdade eu fiz estágio na Superintendência do Banco do Brasil, então eu conhecia algumas pessoas da Cielo também, eu conhecia algumas pessoas do mercado financeiro. Liguei pra algumas pessoas, o cara falou, cara, eu nem sei quem é desse setor, porque de fato é um setor fechado. Falei, bom, então eu vou atrás, tentei ligar pra Cielo ainda, brigar, eles, não tem condições de você acessar isso. Falei, tá, o que eu faço? Eles falaram, nada, você só espera. Quanto tempo, geralmente? Há uns 10 a 12 meses. Que é pra encerrar todas as transações. Eu falei, bom, quebrei, né? Acabei de começar, a única coisa que vem foi uma dívida enorme. Ai, que Falei, dó. legal. Minha decisão direta. Falei, bom, isso aqui me fez aprender um negócio, eu vou abrir uma conta em outra adquirente. Abri na Global Payments, fora do Brasil. Falei, vou sair do Brasil, então. Fui no externo, só que eu aprendi sobre fraude. Aí eu falei, bom, então agora eu vou ter que colocar algo para controlar a fraude, estudar o mercado e tal. Descobri que etiqueteira é o segundo mercado que tem mais fraude no Brasil. O primeiro é a companhia aérea. Cara. Só que aprendi bastante sobre isso, e aprendendo sobre isso eu acabei ficando muito bom tanto em negócio de adquirente, em negociar com as bandeiras de cartões, em aprender bastante sobre controlar fraude, e eu tive que aprender muito mais no detalhe coisas sobre finanças, porque o ganho era marginal, então eu tinha que otimizar um monte de coisa. Você vai falar margem muito pequena, você tem que fazer magia. Cara, eu capturo um take rate de geralmente 10%, né, a participação da receita transacionada geralmente 10%, esses 10% tem que pagar tudo e sobrar dinheiro. Então, imagina que a taxa do cartão que tá lá, que é sei lá, 3%, 4%, é metade do ganho, entendeu? Então é um negócio muito grande, muito relevante, assim. Isso que fez eu ter a cabeça de construir os outros negócios. Porque numa cabeça como essa de otimizar a última linha para um negócio que é de participação, eu falei, cara, eu vou olhar para cada linha que tem aqui, que foi um grande custo, e vou ou bidar um fornecedor para ver se ele me resolve, me faz uma condição melhor, ou eu vou pular ele, eu vou me tornar o meu próprio fornecedor. Aí, nessa história como um todo, eu fui atrás da DIC aqui em São Paulo, criei uma subadquirente, pluguei no negócio. Aí depois fui atrás de um banco digital para colocar uma instituição também por trás para me operar o dinheiro de todos os produtores. Nessa mesma linha, a gente já estava começando a abrir os outros negócios. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Nisso eu estava com os 19. 19, já tava então, 19 para 20, a gente estava começando a abrir os outros negócios. Aí os outros negócios, o primeiro grande assim que surgiu foi concorrer com a Uber. Nessa fase, a Uber tava aqui em São Paulo brigando com taxista de forma generalizada, não tinha pra lá ainda. E lá, como a gente operava evento, né, eu e os meus sócios, a gente operava evento, um dos sócios tinha um poder de mídia muito grande na cidade. Sócios dessa idade também. Sócios mais ou menos nessa faixa etária também, mais velhos um pouco do que eu, mas nessa faixa etária. Eles tinham um poder de mídia muito grande na cidade. Falei, cara, a gente consegue. Porque o grande problema de um negócio como o da Uber é que ele é takes all. Ou você entra num lugar e domina a praça inteira, ou não tenta. Porque o dia que alguém for chamar uma corrida e não tiver motorista, ele não chama mais nunca. Sim. Se o motorista entrar e não tiver demanda, ele não volta mais nunca. Então, infinito, né, cara? Tem que ser um negócio que você tem que dominar tudo. O que ganha o jogo nisso? Mídia. Você conseguir comunicar com todo mundo. Falar, então vamos colocar no jogo o negócio. Como que funciona esse negócio financeiramente?
também é um take rate. Também é Então, margem tive que ser múscula. muito bom em dar essa brincada ali com o DRE, com a performance do negócio financeiramente, e por isso que a gente foi construindo empresas paralelas. Isso não tinha nada a ver com o EasyTaxi. Nada a ver. Nada a ver Era com um isso, negócio lá do lá do norte outro mesmo. lado. Esse negócio cresceu bastante. E aí teve um aprendizado muito grande também, assim, em relação a empreender no geral, que eu consegui extrair disso. Cresceu bastante, lá ele foi muito bem. Abrimos em 19 estados do Brasil, 51 cidades, o negócio ficou enorme, assim. Só que o movimento que, claro, super imaturos, né, tentando construir algum negócio super imaturos, o movimento de mercado nós não percebemos. A gente nem tinha capacidade de ler direito. E o movimento de mercado era o quê? SoftBank lá atrás comprou Uber, já tinha comprado a Didi, a Didi comprou 99. Consolidando tudo. Falou, cara, não tem o que fazer. Então, quem eles iriam comprar, eles compraram. Agora eles vão inundar o mercado, seja de desconto, eles vão comprar o mercado literalmente e vai matar todo mundo. Então, agora a única solução é encerrar a operação. E aí tinha o modelo de operação que nós construímos para expandir tanto, foi de licenciamento. A gente não tirou capital próprio e injetou 100%. Tá. Falava assim, cara, você quer abrir um negócio em Fortaleza disso, por exemplo? Você licencia a minha marca, você vai ser um operador lá, eu vou colocar inteligência, tecnologia, tudo, você vai operar e você ganha 40% de todos os lucros que tem em cima da operação lá. E para isso você vai ter que me pagar um aporte de licenciamento aqui. Com isso a gente financiava o back-office e o cara financiava a operação local. E aí arrumamos um monte. Só que, imagina essa. Aí rolou isso, descobrimos esse fato, falou, cara, esse negócio não vai para frente. Porque os grandes competidores vão inundar o mercado. E os caras comprarem vocês não faria sentido, né? Porque eles já tinham comprado já tinha comprado, né? Então, quem era relevante comprar. E aí, com isso, a Uber não estava muito forte na MLM, mas a 99 sim, porque parecia um pouco mais com o público de lá na época. E aí, o nosso papel foi ligar de um por um. Falar, cara, então, nosso contrato Não acredito. vai ter que encerrar. Tal. E aí rolou, alguns foram muito bons de lidar, tem um cara de Balneário pra mim também, foi super fé. Ele falou, cara, obrigado pela ligação, eu sei que é difícil, uma ligação como essa, fica aí a oportunidade, porque na ligação eu oferecia, eu falar, cara, eu vou pivotar o negócio, tem outros negócios, e a gente ainda pode fazer negócio junto. Eu só tô te falando que não vale a pena investir nesse, e esse a gente vai ter que encerrar. E aí, pra ele que foi fácil, ele falou, cara, tá tudo bem, eu sei que é difícil fazer essa ligação, respeito muito por tu fazer isso e vamos seguir. Show de bola. Esse cara, ele até deu uma ideia, ele falou, cara, eu posso mandar meu filho pra trabalhar contigo um tempo? Porque tu com essa idade ter, né, tipo assim, esse jeito de enfrentar os problemas e fazer, eu gostaria que ele tivesse e se ele fosse trabalhar contigo seria legal. Falei que sim, no fim virou nada, passou pra frente. Mas teve os que deram muito problema, a opção que eu dava pro cara falava, cara, você quer que eu mantenha a tecnologia em pé pra você operar? Eu tô te afirmando que você vai tomar prejuízo. Porque não tinha regra de sucesso. Falava, eu não vou te garantir lucro, entendeu? Sim. Se o cara quisesse arriscar, era dele, beleza. Eu falei, eu posso te manter operando. Resumo da história, conseguimos encerrar com todo mundo e o negócio foi pivotado para logística de última milha. Então, imagina que eu tinha toda a tecnologia já, né? Que é conectar uma demanda com uma rede de motoristas era antes, aí agora virou entregadores. Nesse de entregadores, aí a gente dominou lá em Belém, porque a mídia era muito forte, a gente conhecia os parceiros no geral, e expandiu para o Nordeste. Foi bem, pegou ali de Recife até o fundo, Garanhuns, uma rota inteira. O negócio foi bem. E saí também do negócio, saí de vários outros quando deixei o grupo e essa pivotada ajudou a gente a recuperar um pouco algumas coisas e seguir adiante. Nesse jogo todo, a gente juntou várias pecinhas, né? Então tem a pecinha financeira de aprender muito bem, a pecinha de tecnologia de conectar as coisas. Sim. Nesse meio tempo, claro, para resolver a logística, a gente criou um catálogo digital para os caras que não tinham uma operação com iFood da vida, poder vender no delivery bem. E a teoria do negócio a gente já estava um pouco mais esperto. Antes a gente estava batendo de frente com todo mundo. Nessa, eu estava operando ineficiência, né? Quando você olha para um negócio de logística, é operar ineficiência. Então, o que é a ineficiência? Falar, o cara dono do restaurante não vale a pena para ele ter os próprios entregadores, porque é muito caro, no geral, ele ia operar isso. E o iFood estava comendo uma taxa muito grande dele, ficava próximo de 28% para colocar entregador dele. Então, você fala, cara, o iFood está cobrando pela ineficiência dele, o cara não consegue sustentar. A minha proposta era assim, falar, opera com o iFood sem entregador e eu te cobro uma tarifa fixa que você pagaria pro seu entregador.
Só que você não tem demanda o suficiente para garantir entregador. Eu tenho porque eu vou juntar todo mundo. Então você pegava esse e-mail, você fazia o entregador do cara. Isso. A empresa de entrega do cara. Qual que é a lógica nisso? Falar, para isso acontecer, eu tenho que ir para algum lugar onde o iFood não está inundando de entregador. Porque no lugar que ele está inundando de entregador, já tem uns players grandes que faz sentido o cara operar com o iFood, que ele vai negociar taxa melhor, etc. Então eu vou para cidade tier 2, 3 de todo lugar. Então, no Pará, por exemplo, eu fui pra Borda. Falar, eu vou, em vez de eu ficar operando na capital, a capital até conseguiu operar bem, mas em vez de eu ficar operando na capital, eu vou operar nas cidades paralelas. Operei em Recife? Não, que era ruim, uma cidade alta. Vou operar nas outras cidades, porque eu tenho muito mais vantagem lá, porque eu consigo dar atenção melhor pra esses caras, entendeu? E aí, nessa operação de ineficiência, a gente foi bem também, o negócio avançou nisso. Nessa junção toda, de ter todas essas pecinhas, aí surgiu a oportunidade, um cara da Angola falou assim, meu irmão, tem uma oportunidade aqui, dá pra abrir um negócio que não tem. Angola é tipo Brasil 50 anos atrás, não tem infraestrutura bancária, não tem sistema financeiro igual que tem, é um negócio bem... Ineficiência à vontade, né? É como se você coloca qualquer brasileiro lá que empreende, o cara olha e fala, eu já sei como resolver isso, porque no Brasil tá resolvido. Então você só leva pra resolver, né? Claro, lá tem muita coisa política do governo que é muito mais difícil do que aqui, porque é um país que tá um pouco mais atrasado em relação a evoluir sobre isso. Mas funcionou bem, porque o cara tinha acesso pra fazer. E lá nós abrimos um negócio que é como se fosse o Rápido aqui, chama Mambo lá, e é um super app. Aí lá conecta desde supermercado a farmácia, delivery em geral, farmácia, tudo. Legal. Literalmente publica coisa que dá pra entregar, que é possível vender, que dá pra entregar. A gente junta todos os entregadores, a gente coloca a tecnologia pra isso e o negócio vai expandir. Com um desafio específico, não tem sistema financeiro. Você opera sem sistema financeiro. Cara, não tem sistema financeiro lá? Caraca. Então a gente meio que, nós somos para o seller, né, e o cara que compra, nós somos meio que o cara que vai gerir a carteira. Então, sei lá, se você compra um negócio de R$90, né, transcrevendo para cá, lá tem a moeda específica, de R$90 você vai pagar com 100, você vai entregar o 100 pro entregador, esse 10 seu vai virar um saldo na sua carteira. Que o cara não tem que ficar andando com dinheiro. Entendi. Entendeu? Cara, e aí ele vira um débito operam na carteira do seller. Entendi. Entendeu? Então, a hora que outras coisas acontecerem, a gente vai começando a encontrar as contas de todo mundo. E vocês operam tudo isso lá porque não tem. E a gente opera tudo isso lá porque não tem. E aí tem, claro, pagamento em cartão, essas coisas, mas é feito com cartão internacional, com gateway internacional, tudo internacional, porque lá tem muita gente fora também. Sim. Que organiza em Luanda, né? Que é a cidade que a gente opera lá. Caraca. Muito louco. Bom, aí a resposta direta é, claro, que conhecer tudo isso, na hora que você vai entrar num lugar que a primeira cadeira é criar negócios novos, me deu uma habilidade de olhar e saber o que faz sentido fazer ou não, e de especialmente saber o que pode deixar quebrar, que isso não é tão relevante para um primeiro passo de construção. Então, e especialmente me dá, primeiro, né, uma postura para quem está entrando numa empresa que tem muita gente que é hustler, né, que é o termo que o Thales usa aí, que é a galera que é para frente, me dá também muita postura de poder conversar de frente a frente com todo mundo e conseguir conduzir as coisas além do conhecimento em si, para colocar adiante. Então ajudou muito. E na época você tinha alguma ideia do que você ia fazer aqui em São Paulo? Ou você tava vendo, tipo assim, cara, vou lá e vou achar? Tinha, cara. No meio dessa loucura toda de negócios que eu já fazia, algumas pessoas do mercado financeiro que eu fui conhecendo, eu ajudei a abrir uma asset em São Paulo. Ajudei em relação à regra de negócio, conversar um pouco com a galera, ver oportunidade e tudo mais. Eu já estava num caminho de criar quase que participação nessa asset também. Aí teve um fundo multimercado que abriu, mas tinha uma linha específica que eu estava de olho. Que hoje a XP já faz isso muito bem, mas lá atrás, para quem planta, para quem faz agricultura mesmo em si, né, o cara planta milho e soja, para ele plantar ele tem que tomar um risco muito grande. Que é, cara, eu vou plantar tudo agora e vou encarar o varejo e ver se eu consigo vender. Ou então eu vou vender antecipado e queimar a minha margem agora e eu posso me ferrar também. Sim. E aí a minha ideia era simples, falar, cara, dá pra fazer uma operação edge com esse cara. Então se ele quiser plantar agora e enfrentar o varejo, eu faço uma opção inversa na Bolsa de Chicago para ele. Então é como se fosse um seguro. Se chegar lá o preço subir muito, ele vai perder um pouco na Bolsa de Chicago, mas ele compensa aqui no varejo. Se ele descer muito, ele ganha lá. Sim. Então eu meio que criei uma proteção e deixo o cara encarar o varejo.
com isso. Uma opção pro cara do... Falar, eu vou te garantir, agro. eu vou te segurar aqui num negócio como esse. Hoje a SB tem um produto, de fato, disso, que ela faz muito bem. E aí criou essa vantagem pro cara poder ir de peito aberto pro mercado. Eu já tinha essa ideia lá atrás e falei, cara, devo ter inclusive a teoria dela até hoje. Se eu procurar bem aqui nos grupos de WhatsApp, ainda deve estar. Falei, eu tenho interesse de fazer isso, porque eu conheço muito bem o público e tem uma coisa específica, né? A galera do agronegócio, se você não é do agro, não dá pra gente conversar. Entendeu? A desconfiança. Confiança pura, né, cara? Pura, então eu tinha o crachá, digamos assim, pra ter acesso aos caras e fazer a coisa acontecer. Eu vinha fazer isso. Nessa janela eu já tava com interesse disso, falei, cara, comecei as conversas sobre isso, inclusive, falei, dá pra ir pra aí, eu vou criar essa vertical dentro da Asset como um todo, então vai ter esse fundo, a gente cria esse outro de operação, eu consigo distribuir e tal, abri quase que uma unidade de negócio como um todo. Nesse meio tempo, eu recebi ligação, tava saindo de um lugar que eu tava fazendo consultoria no meio da pandemia lá, destruiu muito o negócio, né, alguns amigos eu tava ajudando, tava saindo do lugar, o cara me ligou, falou, tem uma oportunidade, a pergunta foi específica, o quanto tu está, se eu te falasse pra vir pra São Paulo, o quanto tu gostaria isso? Eu falei, super, porque eu já tô pensando em ir. Aí ele falou, bom, então eu tenho a oportunidade. Então bora, então me conta. Aí o cara contou, cara, durou acho que uns 8 dias, entre eu receber a ligação e fechar. Tanto que eu vim num período perto da Black Friday, falar, cara, vem em janeiro e tal. Eu falei, não, pô, vou agora, eu já tava decidido. Tá, assim, o que te chamou a atenção? O que te fez acreditar que valia a pena, que era uma boa proposta? Você já conhecia o G4? Como já foi? Conhecia o G4, acompanhava bastante. Cara, desde 2021 você já conhecia os caras, então. Pode você ver, tem algumas coisas que é importante, que tipo, você tava no mundo, na verdade, né, de empreender. Porque, um exemplo, quando ele falou que ele tava fazendo faculdade, eu tava sendo detido na época. Então tem uma diferença aí de desenvolvimento, entendeu? Exatamente. Pô, eu tinha que fazer essa comparação. Cada um tem sua experiência. E há quantos anos atrás isso? Eu tava brincando de pega-pega. Quase 20 anos você tava brincando de pega-pega, mano. Você é um neném. Não, mas você tava no mundo, né, do empreendedorismo. Sim, já, então, já tava olhando os já caras, era um pouco objeto de desejo pra própria empresa que eu tava tocando, né? Eu já olhava e falava, cara, isso é legal, deveria fazer e etc. Então, recebi o convite e combinou. Mas tinha a característica, tá? A pergunta que você fez específica. Dado que eu estava deixando um grupo no qual eu tinha interesse de construir algo muito grande, eu não achava que era ali que eu tinha esse ambiente para isso, no geral, né? Tanto o lugar, e aí é sabido por todos, não é a crítica para o lugar de onde eu vim, mas lá não é o lugar mais acelerado do planeta. Então eu falei, cara, aqui eu não vou conseguir as pessoas para construir coisas muito grandes, o ritmo e tudo mais. Você teve essa conversa antes com sócios de tentar fazer com que eles engajassem também nesse mesmo ritmo? Tivemos conversas parecidas com isso, mas eu fui tomando a decisão por fatos acontecendo ao longo da jornada mesmo de sociedade, entendeu? É normal, como muito novo, né? Muito novo, a gente nem sabia direito o que queria da vida. Tão juntos já. Já tinha muito tempo junto, a gente nem sabia o que queria direito da vida e as coisas foram acontecendo. Entendeu? Então, no meu, inclusive, tinha outro aspecto, né? Os outros 2 sócios, as famílias são famílias antigas da região. Então, eles tinham também quase que um estilo de vida já consolidado, no geral. E apesar da minha família ser abastada financeiramente, mas a nossa teoria não é essa. A nossa teoria é vá lá sozinho e vença na vida. Então, a cabeça era essa. A teoria por trás o Thales já tinha construído o Stax, estava na Singu, já tinha feito exit do negócio, financeiramente resolvido e ainda muito afim. O Alfredo, o X-Tech já tinha acontecido, Loja Integrada já estava rolando os negócios junto, o VTEX já tinha comprado, muito afim. Nardon com série de negócios bilionários que ele conduziu, Canui, Dafit, Rappi e muito afim. Eu falei, bom, né? Aparentemente eles estão no ritmo que eu tô buscando. Estão afim mesmo. Aparentemente eles estão muito afim de construir um negócio muito grande. Então, o G4 foi a porta, mas a associação que eu estava procurando era com esse estilo de pessoas, na verdade, entendeu? Entendi. E aí o G4 acabou se consolidando, sendo o lugar certo. Legal. E não era esse G4 que a gente vê hoje, né? Então não isso era importante, assim. porque na verdade, nem era G4.
Era gestão 4.0, verdade. Foi 2021. Foi 2021. 2020, se eu não me engano, o G4 faturou 23 milhões, é isso? Faturou 23. 23 milhões. 23. Então, ó, esse ano vai fazer 500 Que mês milhões. você chegou? Novembro? Eu cheguei em novembro. Novembro. Olha o tamanho da diferença, né, do que é. Você viveu essas fases loucas da vai empresa. dar 20 né, e poucas vezes, né, maior. Cara, que Muito loucura, louco, muito foda. Muito louco. Qual que foi o primeiro desafio, assim, Bruno? Vamos falando um pouquinho de G4 mesmo, quando você chegou, pô, cabeça empreendedora pra caramba, tal, era uma cadeira executiva, né? Então ali você tava... Mas você tinha bastante liberdade nos desafios, como que foram os primeiros desafios? 100% de liberdade. A teoria era tão simples quanto, entra aqui pra construir coisas novas. O novas era, seja negócios novos, seja linhas novas de receita, seja, sei lá, soluções de produtos novos. Tanto faz o novo. Senta, a gente não tem a primeira ideia. Então descobre aí o que é. Vai lá e faz. O primeiro desafio não foi descobrir a próxima ideia. O primeiro desafio foi olhar para o lado. O ambiente do G4 ele já te provoca em ter um monte de pessoas excepcionais. Então você olha para o lado assim, a primeira reação é se sentir meio burro mesmo. Que é ótimo. Eu achava irado. Sim. Cara, agora. Eu gosto de conversar com Todo vocês lugar. por causa disso. Porque Todo lugar. eu converso com o Bruno um dia, eu falo, tá, mas 30 anos de estudo, beleza, eu vou... É sério, provoca pra caramba, pô, é animal. Esse era o desafio, cara. Então o desafio era, cara, como é que eu consigo me encaixar aqui pra começar, de fato, fazer algo, tá? Os primeiros desafios de colocar alguma coisa em pé era a alocação de recursos da empresa. Então, cara, lá atrás eu já tinha colocado pra criar um aplicativo com conteúdo inteligente de uso das pessoas, porque a gente tinha um desafio de criar canais de distribuição muito grande. Até hoje tem, afinal de contas a gente cresce muito rápido, então a gente vai sempre exaurir ele. Depois a gente aproveitou aquele hype que tava tendo de NFT, não sei se você lembra, Web3, tem um curso gravado sobre isso, que a gente colocou. Caraca, era curso de NFT? Cara, sim, tem um curso de NFT, curso de Web3, que tem várias, nós lançamos um NFT do G4 lá na época pra ver Calma, pra quem não sabe, como eu, o que é isso? Tá. O que é NFT? No mercado de cripto, você tem as moedas e tem os ativos. As NFTs surgiram principalmente por um cara que criou uma arte, tipo uma arte mesmo, como se fosse uma Mona Lisa da vida. E o cara criou um pouco disso e publicou. E isso era lastreado na blockchain. E essa brincadeira de NFT, aí tinha os Monkey lá, começou a ficar famoso com os macaquinhos e tudo mais. O Neymar comprou um negócio de $1 milhão, se não me engano. Começou a virar um macaquinho online. Exato, virou uma febre em relação a ter ativos no mercado de cripto que não fosse moeda, simplesmente. Então, NFT é o nome que chamava pra isso, que é como se fosse não fabricável o negócio. Falar, ela é única, é digital, mas é único. Você não consegue replicar e tal. A ideia era essa, né? E valorizou pra caramba na época, né? Teve uma galera que comprava quadro, tipo, o cara, 1 milhão o quadro, 10 dias depois, 10 milhões. Tipo, nossa, porque é a escassez absoluta, né? Literalmente o que seria uma Mona Lisa, só que pensa no mundo digital, que a escassez, ela aparece de maneira muito rápida. Cara, essa janela, sei lá, durou 6 meses no máximo. Então, isso que eu ia falar, foi muito rápido. Foi muito rápido. Morreu. Apareceu, todo mundo, vai explodir, apareceu. Acabou. Deve ter explodido mesmo do jeito explodiu. Mas vocês pegaram ainda também, então, essa? Cara, pegamos essa onda, se eu disser que gerou algum valor pro G4, mais pelo fato de estarmos na vanguarda, de conseguirmos ensinar sobre isso, falar sobre isso, né? Instruir sobre o tema, mas a gente não colhe, de fato, frutos pro negócio depois de um tempo sobre isso. Então, não teve. O que eu, na época, coloquei na cabeça e falei, cara, existe um desafio aqui, que uma área para criar coisas novas numa empresa que já cria muita coisa nova, parece que não faz sentido. Então, em fevereiro, eu virei para a empresa e falei, galera, acho que não deveria existir G4 Labs, na verdade, não. Caraca. Então, pelo que vocês me trouxeram, me parece que não devia existir. Na verdade, eu acho que devia existir o oposto. Deveria existir uma área que a gente coloca na transversal. Aí eu meio que construí uma área de soluções. Empresas maiores e mais complexas, a nossa, que é um negócio de ecossistema, tem que ter uma área que fica solucionando coisas, que depois isso se dividiu entre tecnologia e operações no geral. Mas na época não tinha uma área de operações, não tinha as coisas, não tinha BizOps, não tinha quase que nada que tem hoje, né? E tipo uma área de estruturação, assim. Tipo uma área de estruturação. Falar, cara, o que eu vou fazer construindo uma coisa como essa? Eu vou virar o negócio de lado, então o que antes eu estava com ponta de lança construindo coisas novas, na verdade eu vou para lateral, eu vou começar a entrar em coisas que já existem e colocar eles numa performance melhor, estruturar, fazer as coisas direito. Nessa brincadeira, aí sim, eu comecei a olhar um pouco mais para receita, para os nossos canais de aquisição, os nossos produtos de aquisição, tinha os formulários próprios que a gente estava construindo,
tinha vários detalhes de onde eu já jogava muito bem, que é gateway de pagamento, formas de recebimento no G4, eu peguei tudo isso para organizar também. Então eu meio que virei de lado mesmo para organizar a empresa. Aí nessa organização como um toda é que eu comecei a caminhar para começar a tocar a unidade de negócio. Eu organizei uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando eu peguei a unidade de negócio para organizar, eu falei, então fica aí agora, já que você tá tocando ela bem, segue adiante. E aí foi a primeira que eu comecei lá atrás. Caraca, animal. E isso já 5 anos agora? Isso vai 4 anos agora. 4 anos agora, vai fazer 4 anos agora. Lá dentro deve ser uma vida, lá dentro né, é uma vida, cara. Lá dentro é uma vida. Parecia que é 20 anos, né? Porque é muito acelerado, né? E é uma vida por mais de um aspecto. Tem o fato de as coisas acontecem rápido, mas nós forçamos a mudança de fase da empresa. Que é um pouco sobre um negócio que cresce muito rápido. A pessoa tem que topar muito viver num negócio que cresce muito rápido, porque ele tem dores maiores do que a dor natural de empreender. Sim. Seja dores maiores em relação a você, às vezes, ter que perder pessoas, porque talvez essa pessoa é que tá puxando o freio de mão do crescimento, não conseguiu acompanhar, ou não topou, na verdade, mudar, porque a empresa vai literalmente mudar de fase. Ela vai se tornar uma empresa diferente, ela vai ter necessidades diferentes. E para essa necessidade diferente, você tem que ter uma pessoa que topa essa necessidade, né? Então, às vezes, as pessoas antigas não vão... E aí tem uma dor, né, Muito. nisso. Cara, a gente sente muito isso, né? Muito, não. Sabe um caso que eu tava lembrando agora, até a gente se viu nesse dia, que eu fui lá no G4. E assim, quando o primeiro podcast que eu vi do G4 é um podcast que, inclusive, foi gravado aqui. É do Marcelo Toledo com o Jonathan. Que é o Jonathan falando, tá, óbvio, tirando os que eu ouvia do Thales, né? Do G4 mesmo foi deles dois. E aí, nesse podcast, o Jonathan, que é o diretor de vendas do G4, acho que agora ele tá de receita, né? Tá de expansão. De expansão, verdade. Ele falava sobre como tocar time de venda, não sei o que. E ele falava, a primeira coisa que eu fiz no G4, eu cheguei lá e eu mudei a forma que a galera vendia. Por quê? Como que eles vendiam? O cliente entrava e todo mundo vendia tudo. E aí ele chegou e entrou e falou, não, agora você vende isso e tal. E ele explicava a tese do porquê que tinha que ser assim. Beleza, isso foi em 2021. Aí eu chego no G4, acho que foi ano passado, no final do ano passado, chego lá, fui conversar com você, com essa galera, falou, tá uma bagunça do caramba, tá mó doideira. Eu falei, por quê? Mudou tudo a regra. Mudou a regra, agora todo mundo vende tudo, não sei lá, mudou a regra. Cara, tá um pau do cacete, os vendedores estão tudo maluco. Eu falei, pô, mas há 3 anos o cara mostrou a tese inteira de por que tinha que fazer. Mas é isso, né? A empresa muda. E foi o mesmo cara, inclusive foi o Jonathan que virou e falou, vende tudo de volta. Pô, cara, e como desapega da tese, né? Assim, é bem... Isso é interessante. Ó, eu consigo dar pelo menos 2 ou 3 fases com a tese bem realista. Sim. Quando eu cheguei no G4, a empresa era tradicional. Digamos assim, tinha uma área funcional para cada coisa, um monte de produto a gente vendia. Numa empresa crescendo muito rápido, com um time enxuto, o que acontecia clássico era futebol de criança. Então, uma coisa tá indo mal, todo mundo vai lá, resolve, e a outra vai mal. Aí você vem aqui e resolve, então você fica nessa brincadeira. Futebol de menina, assim. Isso. Tudo bem, eu definitivamente não me importo com isso. Não gosto de futebol, amor, tá nem aí. A primeira dúvida que queríamos resolver em 22 será que esses produtos param em pé? Primeira dúvida era essa. Falou, bom, para saber se eles param em pé, nós vamos ter que construir negócios praticamente independentes. Que a gente coloca um marketing para ele, uma força de vendas para aquele negócio, a galera que executa o produto daquele negócio e alguém para tocar o negócio. Se esse negócio lucrar, crescer, a gente descobrir que tem demanda, que as coisas acontecem, ele lucrar, crescer, ele para em pé. O que não lucrar e crescer, ele não para em pé, a gente vai matar o negócio, ou então, só se for muito estratégico, a gente vai financiar o negócio. Beleza? Tá. Aí surgiu a estrutura matricial padrão. Só um minutinho, aconteceu com algum de vocês terem que financiar? Aconteceu que durante aquele ano a gente financiou, e quando fechou o ano a gente mudou a estratégia, vou falar pra você, a gente matou 2 negócios. Um muito lucrativo e um que tava dando prejuízo. Company. O Incompany foi o que a gente Essa história matou. é boa pra caramba. Então, nós avançamos nisso. Falar qual que é a primeira hipótese, porque aí vem a teoria. Você fala, cara, posso deixar todo mundo vender tudo? Claro que tem a teoria do comercial em si, em relação às regras de OTE, em relação às metas, em relação ao esforço de vender cada coisa, que isso por si só difere, né? Então, imagina que um cara que vende um software, que é um SaaS que tem lá, que é o Skills, ele tem um esforço muito diferente, o estilo de vender, os tickets que o cara pratica, muito diferente de um cara que vende gestão e estratégia. Sim. Que, pô, gestão e estratégia é uma decisão única. Eu quero fazer, vou lá e faço. Pô, o software, eu tenho que ver se minha empresa, será, não sei o quê. Então é um negócio bem diferente. Então, imagina misturar isso, né? Isso é complexo. Hoje a gente consegue fazer porque a engrenagem é muito maior já. Mas lá atrás a dúvida era essa.
Então, sim, nós estávamos num escritório diferente já, ainda tem essas mudanças de fase para mudar de escritório. Nós estávamos num escritório diferente, nesse escritório diferente tinha andares, e cada andar era uma unidade de negócio. Então, eu ficava no segundo andar do prédio da direita. A primeira visita que eu fui era assim ainda, é verdade. Então, tinha lá os andares. Era imersões num lugar, né? No outro era online e tal. Isso. Né? Então, tinha esses andares. Online ficava no de baixo, eu ficava no meio com skills e imersões ficava em cima. Então, isso aqui a gente foi e resolveu. Falou, cara, vamos descobrir qual negócio para em pé, e por isso cada unidade de negócio tinha seu time. E tinha a sua regra de remuneração, tinha todas as suas coisas. Sim. Show, avançamos sobre isso e descobrimos. Tinha a GoAcademy lá atrás, que era uma unidade que a gente tinha uma tese de treinar pessoas e colocar essas pessoas no mercado. Descobrimos. A tese eu ainda acredito. Naquele momento parece que não... Treinar profissionais mesmo para as empresas. Isso. Né? Legal. Treinar SDR, por exemplo, plugar SDR, treinar vendedor, plugar Cheguei a ver também isso. Então, a tese é boa, mas aparentemente não era o momento, e a gente já vai resolver isso de outras formas hoje em dia, inclusive. Mas com isso, a gente falou, cara, a GoAcademy parece que não deve continuar em company por estratégia de comunicação, porque nós não falamos bem. O nosso ICP não é o cara da Big Corp, então é melhor a gente continuar. GoAcademy dava prejuízo, mas em company entregava 10 milhões ano. Então, numa época que a gente fazia 50. Eles fizeram treinamento dentro das grandes empresas, né? E aí eles tinham uma receita... 10 milhões no ano? 10 milhões no ano. Fazia 10 milhões no ano. Cara, provavelmente nem dava trabalho praticamente, porque né, aquela conexão... Empresa grande é muito indicação, né? O próprio é moroso pra fechar, mas... Depois vai, né? Depois vai. E aí eles mataram a unidade porque não... Sim. Porque não fazia sentido cuidar disso no geral. Por que isso? Porque a gente olhava para os 10 milhões lá atrás, para que a receita daquele exercício era relevante. Para onde nós estávamos mirando, era totalmente irrelevante. E rolava uma disputa de recursos, querendo ou não, né? Porque como é um negócio que os projetos acontecem intercalados, não faz sentido eu alocar recursos 100% aqui. Então, quando surgia um projeto, eu tinha que tirar recursos de algum lugar e colocar aqui. Então, eu ficava dando uma disputa que... Pensando que não é o que vai nos fazer ganhar o jogo, não faz sentido eu colocar energia nisso. É melhor eu tirar essa ocupação mental que a gente tinha com aquele negócio, focar em outras coisas. Mas essa foi a primeira janela. Falar, cara, nós precisamos descobrir quais são os negócios que nós precisamos manter. E aí teve toda a organização, claro que ajudou no sistema de gestão no geral também, a colocar o negócio em ordem. Beleza, colocamos em ordem. Quando virou o ano... Aí falou, bom, agora a gente já sabe com quais vamos seguir. Vamos consolidar. Consolidar e vamos colocar esteroides em todo mundo agora e fazer crescer. Aí começou a criar um problema. Porque no modelo matricial tinha várias unidades de negócio e um único grupo de canal de distribuição. Vendo uma briga. Vendo quem? Vende imersões, vende... E aí um vai desfalcando o outro. Né? Cagada. Cara, aí virava. Imagina a guerra que devia ser. Desde briga dentro, a meta desse com aquele, mas não bateu por... E vai virando uma confusão eterna, assim, de disputa de recursos, estratégia do negócio. Muito louco. Aí por que da decisão de vender tudo de novo, né? Falou, cara, é muito ruim se, sei lá, eu tô te atendendo aqui como vendedor e te vendendo uma GE e tudo mais. Tu fala, pô, eu tenho interesse no skills. Eu não posso vender. Não pode vender. Sim, pro cliente isso é horrível. Muito ruim. Sim. Muito ruim. A gente sofreu, né? Que a gente comprou o Traction, tudo tal, fizemos todos e a gente comprou o Skills. E aí, quando teve essa troca do Skills, a gente... Muito ruim. Porque você cria relacionamento também com o vendedor, você já confia naquela pessoa, você confia no conselho que ele tá dando, ele conhece seus problemas, você vai ter que refazer esse negócio todo de novo, que droga e tal. Sim. Falar, quer saber, meu irmão? Destrói aí essas barreiras, todo mundo vende tudo, vambora. E esse todo mundo vende tudo, pensa só, né? Cada um tinha uma regra de remuneração específica. Então, isso que eu ia falar, selva, né? Porque... Na hora de juntar, cara. E imagina que operacionalmente, né? Falando como operador aqui, você olha e fala, os pipelines eram distintos, porque as etapas de um combinava com aquela forma de vender, de outro combinava com outra forma de vender. Então, durante um tempo... Muita gente foi ficando pelo caminho? Porque não conseguiu acompanhar? Sim, porque na hora que mudou, as metas como um todo mudaram, né? Então, nós fomos introduzindo um pouco essa mudança. Só que pensa só, as demandas específicas não mudaram, certo? A única regra que nós tiramos do caminho foi, você não pode vender um produto tal? Não, isso não existe mais. Você pode vender qualquer coisa agora. Beleza. Na verdade, a primeira coisa que nós fizemos foi, vendedores do nível tal em diante, a gente usa OTE, né? Pode vender tudo. Vendedor abaixo ainda fica alocado. Bem, a regra foi essa. Mas já era caminhando para um todo. Nessa brincadeira de caminhar para o todo, tem um joguinho específico feito lá que é, na hora que mudamos a regra, as demandas ainda existem. Então ainda existe sim pessoas que estão interessadas no skills, como geração de lead, né? Existe pessoas interessadas em GE como geração de lead. Quem que atende?
Uhum. A gente falou, bom, o cara que só vendia GE, programas de gestão, imersão em geral, ele atende esse lead. O cara que atende esse lead. Se esse cara, no meio da conversa, mudar de ideia, esse vendedor pode vender outra coisa. Ele pode continuar vendendo. Tá tudo bem. Tá. Foi essa a regra que a gente tirou para a otimização de receita e criou um problema bizarro em relação a controle orçamentário das unidades de negócio. Uhum. Que agora eu não tenho um grupo de vendedor que eu pago. Sim. Como é que eu decido como vai ser o orçamento? Exato. Tá. Isso, por exemplo, até hoje a gente está calibrando. Cara, não isso tá é doideira, porque cada fase, na verdade, eu vejo até queria fazer um exercício, assim, se você pegasse as fases, por exemplo, vai, G4 20 milhões, G4 200 milhões e meio bi, que eu acho que são empresas completamente diferentes, Sim. né? O que você via, Brunão, que era o maior desafio para crescer? Porque é uma das propostas, né, desse nosso podcast, que é a que a gente fala sobre escala, né? Sobre como é que faz para uma empresa escalar tão rápido quanto o G4 escalou. E assim, não é só escalar, porque o G4 escalou gerando receita, contratando os bons profissionais, tendo um puta nome no mercado. Cara, é muito difícil uma empresa ser tão falada, né? Ter três donos super conhecidos, pô, o Thales que é mega polêmico, e assim, um respeito no mercado absurdo. Tem uma outra pessoa que fica dando umas cutucadas, que é óbvio, normal pra ganhar um pouco de view ali, mas você não vai ver ninguém falando que o G4 é uma porcaria. Não sei, o cara é retardado. Não tem como, porque puta, é um case muito real, o cara não consegue, sabe? Então eu acho é muito difícil conseguir fazer nessa velocidade, com receita, com credibilidade, com bons profissionais. Tipo. Então o que você via assim nessa fase inicial, que é o cara que tá começando, o meio, e hoje, assim, qual que é o maior desafio pra crescer? Eu vou dar um pitaquinho lá atrás, tá? Existe um motor por trás de tudo isso. É a minha opinião, assim, de onde é o motor. Eu acredito mesmo que é isso. Que é ter uma pessoa específica que consegue visualizar o futuro de uma maneira muito concreta e consegue comunicar isso muito bem. Porque o conjunto de coisas que o G4 fez, né? Crescer muito rápido, gerando caixa e consolidando o negócio ao longo do tempo, Sim. é um feito, cara, eu não conheço, também não outro, conheço. é muito difícil fazer. Logo, o nosso trabalho é desafiar o possível, certo? Você fala, cara, é só isso que é possível? Eu vou te desafiar, eu quero ir pro impossível, Tá. beleza? Então tem que ter alguém que olha pro impossível com uma cabeça de possível. Esse cara é o Thales. Saquei. Esse cara no G4 é o Thales. Ele fala com, por exemplo, a gente já fala do 3 bi agora. Ele falou, gente, 1 bi tá tudo certo, vamos fazer 3 e tal. Ai, eu conheço Eu alguém olho pra assim. ele, cara. O Gustavo é assim. Eu conheço. Essas pessoas costumam enlouquecer quem tá por perto também, né? Então, o Thales, por exemplo, quando fala, eu olho pra ele assim e falo, meu irmão, ele tá vendo um negócio que eu não sei. Sabe o que eu lembrei rapidinho? Que a gente tava conversando uns 6 meses atrás, lá de foi almoçar, né? Aí o Bruno falou assim, cara, chegamos na reunião de receita, aí ele falou assim pra mim, não, 480 milhões tá fácil, vamos buscar 500. Aí o Bruno parou e falou, tá, mas eu tô vendo 400. Onde tá esse 100 que ele tá vendo, cara? Tipo, que não existe essa Muito porra. louco, muito Aí louco. agora, 6 meses depois, ele, não, o bi, qualquer idiota faz um bi de faturamento. Muito louco, cara. Que loucura, Ele tem né? essa cabeça. Isso loucura. incomoda, pra quem tem a cabeça de nós que estamos ali operando a empresa, isso incomoda de um jeito positivo. Primeiro você desconfia assim, fala, não é possível. Aí você fala, não, meu irmão, bora meter ficha, vamos ver onde dá esse negócio. Então incomoda de um jeito positivo. A primeira coisa é essa força motriz que tem por trás, que é criar um desafio muito grande para ser concluído, e todos nós que estamos lá, né, por efeito da cultura, só consegue viver no G4 pessoas que topam loucuras como essa. Beleza. Lá atrás, quando começou como G4, excluindo o desafio de canal de distribuição, tá? Porque ele convive com toda empresa que cresce muito rápido, tá? Então, canal de distribuição sempre vai ser um desafio. Sim. Não tem muito o que fazer. Não à toa a gente faz essas diversas estratégias nas redes sociais para ficar furando bolha para melhorar o canal de distribuição. Mas no início, a primeira discussão é falar, cara, o que nós vamos colocar na esteira? Que é o que aconteceu lá atrás, um pouco que eu falei agora, né? Falar qual que é o produto vencedor. Tá. Então, lembrando de como o G4 começou, ele começou com um produto chamado Gestão 4.0. O nome do produto virou o nome da empresa, depois que a gente fez G4 Educação depois, né? Então, ele começou com esse produto. Só que esse produto aqui, ele tem um teto de operação, né? Então, o primeiro desafio de crescimento é falar, cara, eu preciso resolver isso aqui. O fato de nós colocarmos as unidades de negócio, a disputa entre as unidades era benéfica para o negócio. Sim. A gente sabia que existia um desgaste entre as pessoas, mas a disputa era benéfica. Mas no fim a empresa tá crescendo. Isso é um jeito de resolver o que pôr.
na esteira, né? Porque primeiro você tem que descobrir assim, falar, cara, o que eu vou pôr na esteira que de fato é bom para o que eu quero pro negócio e eu posso colocar esteroides nisso aqui e levar até o limite. Descobre muito rápido isso. Depois você descobrir isso, aí você muda de fase. Claro, você descobrindo isso, você vai descobrir como operar, resolver o back-office dele, né? Aí você muda de fase, você fala, bom, agora eu preciso crescer o máximo possível isso. Aí, principalmente, o desafio aqui vai ser a engenharia de receita mesmo, no geral. Que é você falar, cara, eu tenho que descobrir um modelo de remuneração muito bom, eu tenho que descobrir canais de distribuição que faz sentido pro que eu quero e eu posso levar ele ao extremo. Eu tenho que descobrir como que é a natureza do meu negócio. Então, no caso, o nosso negócio, a natureza dele é B2C, né? A gente tem conexão pessoal, você tem que confiar para acontecer, porque é educação por trás ali. Então, a pessoa tem que ter uma aposta, um palpite de que aquilo de fato vai fazer sentido. Imagina, né? O ticket nosso hoje, a gente coloca lá 43 mil reais pra você passar 3 dias. Sim. Tem lógica, Doideira, quem que boleta doideira. um negócio desse, né? E a gente boleta, inclusive, A primeira vez curiosidade. que eu vi, achei hoje eu achei normal, mas... O vendedor, cara, os vendedores, quando ele olha assim, ele fala, cara, como é que eu vou falar pra um cara que acabou de chegar, né? Como é que eu vou virar numa ligação? O cara acabou de virar lead, passou pra alguém, vai parar aqui, eu vou falar aí, 43 mil reais, manda E um pix fazendo aí. conta com o bolso dele. Muito louco. Então, existe esse desafio quando a gente fala da engenharia de receita como um todo, que é pra colocar... Porque primeiro você decide, né? Pra ela funcionar bem e girar rápido, é outra história. Mas você decide como que você vai fazer. Então, nós decidimos crescer, de fato, com conexão de pessoas. Não à toa o nosso canal maior que tem é rede social, porque a gente consegue distribuir bem, fazer as coisas acontecer. Essa é a janela do meio. É a janela de sair ali do 50, que foi quando a gente colocou a estrutura matricial, e vir pro 200. 200, 300, Entendeu? porrada. Aí, ano passado, que nós fomos pro 316 e 317, fração ali, no ano passado nós já estávamos sofrendo muito com a estrutura que tinha na época, estrutura de BUs, do jeito que estava, mesmo quebrando a estrutura ali comercial para vender tudo, tava sofrendo muito já com isso. E isso, ao meu ver, é a terceira fase, quando você olha para o nosso negócio, né, tem outros estilos, mas saber dessas fases faz sentido pro todo. Nessa terceira fase nossa, aí tem outra história, que é falar, cara, não faz mais sentido controlarmos o negócio com a estrutura de unidade de negócio, disputando os produtos e tudo mais. Nós vamos ter que criar um instrumento de controle maior, que ele representa uma função para o negócio. Primeira teoria lá atrás. Só que tinha um ponto anterior que descobrimos que dá para crescer, descobrimos que temos esse portfólio e tudo mais. Qual que de fato é a estratégia? O que nós vamos tentar como significado? Tem o dinheiro no meio que a gente vai tentar capturar o máximo. Mas qual que é o significado? A gente parou para resolver isso. Então contratamos um cara, colocamos lá dentro. Do Napoli ali, Isso, vocês fizeram aquela... isso. É tão legal que a gente criou um produto e colocou na rua sobre isso. Muito legal mesmo. A Beca não deixou eu Muito fazer legal. ainda, em breve farei. Ela tá Talvez quase vocês me estão- liber- Acho que hoje talvez seja o dia dela Então, liberar. talvez vocês estão nessa fase aqui. É verdade, cara. Isso é a primeira coisa que a gente tinha que descobrir. Você falou, tá, primeiro, o que nós vamos tentar, porque aí nós vamos colocar os recursos no lugar certo. Descobrimos o que nós vamos tentar como negócio, a gente comunica isso, né, que é ser Trusted Advisor, né, ser de fato o melhor parceiro do empresário no Brasil, olhando ali para o cara que não é o Big Corp, nem é o Mildinho. O Mildinho, o Sebrae atende, o Big Corp, grandes consultorias atende, o do meio, PMI ali, né? nós estamos atendendo todo mundo. Só que nós queremos ser o melhor parceiro. Então a nossa solução, na verdade, ela vai ultrapassar muito de educação agora. A gente vai dar alguns passos adiante disso. Para isso, internamente, que é o que se torna barreira, você vira e fala, cara, eu vou ter que construir blocos de negócio. Então hoje nós temos uma separação muito mais orquestrada pela estratégia que fala, eu tenho um bloco que cuida só de educação, esse bloco como um todo, eu tenho um outro bloco que cuida só de comunidades e eu tenho um outro bloco que cuida só de tools, né, que é a gente olhar um pouco além da educação como um todo. Isso daqui, para mim, é uma opinião que eu carrego, eu acho que a gente vai transitar para esse modelo, e isso é um modelo transitório. Nós vamos fazer isso, vai ficar claro, tem pessoas donas disso, só que o melhor modelo que eu acredito é um modelo por função mesmo do negócio, ou seja, eu preciso de um bloco de aquisição. Esse bloco de aquisição tem dono, tem produtos, tem canais, tem regras de negócio, tem PNL só dele, que em teoria, se o nosso negócio é um negócio de ecossistema e de LTV, eu deveria queimar tudo. Isso que eu ia falar, você deveria queimar na aquisição para trazer uma porrada Isso, de gente no funil. Então eu acredito que esse é um modelo de transição, a gente vai transitar para o outro. E com isso aqui a gente consegue decidir um pouco melhor, né, em cada janela da jornada do cliente, como que a gente trata ele e que regra financeira, quais são os econômicos aqui mais importantes, né, os indicadores são o norte para esses caras. Aí teria um outro bloco aqui, que é um bloco de expansão mesmo.
que fala, cara, esse outro bloco é outro jogo. E ele tá em outra etapa. Então, nós vamos caminhar para isso, acredito. Se vamos chamar assim ou não, mas claramente nós vamos ter regras de negócio muito mais claras para adquirir e outras regras de negócios mais claras, falando financeiramente aqui mesmo, para expandir. Porque aí você dá balizador, né? Que o princípio por trás, tá? Falei aqui das fases, né? Sim. Numa transversal de tudo isso, para mim, tem uma característica específica. Tem o cara lá que é o sonhador. Fala, ó, meu sonho é esse, ele é materializado, eu sei que é possível fazer e a gente vai fazer. E quem tiver comigo é porque fez. Quem não conseguir fazer, vai acabar ficando no caminho. Ponto. Então, essa é a cabeça que ele tem. Só que no meio disso, para um negócio que cresce muito rápido, não dá para você contar com todo o sistema de gestão e estrutura de controle para as decisões circular para aprovar. Então, você tem que ter um sistema de gestão que é muito libertário. Que você coloca na ponta a autonomia. Para você colocar na ponta a autonomia, não pode ser assim, faça o que você quiser. Você tem que dar um balizador. Você vai falar, ó, nesse conjunto de critérios aqui, você pode navegar. Se você for estourar aqui, me pergunta. Ali o incentivo do cara Pode seguir. Se você for estourar, você vai falar, ó, você vai ultrapassar isso daqui, sim. Se você tiver um argumento muito bom, me pergunta. Pode ser que, na verdade, a gente tenha que mudar o critério, subir um pouco mais ele, ou descer, ou arrastar tudo um pouquinho para cima. Então, e isso a gente atribui. Fala, ó, gestão é assim. Então, você tem um alvo claro, você tem um conjunto de critérios para proteger a empresa em relação a isso, e com isso vocês podem decidir. Porque é a verdade de negócio, né? O volume, sei lá, 80%, 90% das decisões estão na ponta. Se você não criar critério para isso, você vira um respondedor de pergunta da galera. Entendeu? E é muito ruim. Cara, porra. Sabe, você tava falando, eu tava pensando que eu conheço vários grupos de educação, porque eu ouço milhões de podcasts, né? Então eu sou maníaco do podcast. E aí eu tava vendo, há 2 anos atrás, eu tava ouvindo um podcast de um grupo de educação, que é um grupo de educação empresarial, que é como se fosse um GE, só que ele só tem esse produto. E aí ele tava falando de faturar 120 milhões no ano. Não, faturar 120, beleza. Aí eu vi 2 anos depois, ele tava falando de 150. E como um grande desafio. Então, assim, você vê que o que o G4 fez realmente de crescimento em educação é absurdo, né? Sair de, porra, 23, 50, 100, 200, 300 e 500 agora, que é quase que tudo, né? De educação ainda, né? Ainda tá muito forte. Sim, majoritariamente. Porra, é muita coisa, 500 milhões. Mas realmente, pra o BI 3, 4, difícil conseguir imaginar, né? Porque o G4 já é muito conhecido nessa área de imersões e tal. Cara, não tem ninguém que eu falo, assim, de imersão, o cara já estudou, que não vai falar do G4. Tipo assim, não tem mesmo, é muito grande, né? Então aí tem que procurar realmente meio que a avenida de crescimento nova, né? Sim. Cara, vamos achar uma nova. Sim. E acho que eu tô vendo muito o Thales falar sobre o marketplace, né? Do empresário, tá? Tudo dá pra ver que ele achou, né? Mas tem um espaço em educação ainda, cara. Na verdade, falei com uns alunos recentemente sobre isso. É claro que o nosso resultado, ele fala por si só e, de fato, é impressionante. Sim. Mas dentro de casa, a gente olha para o nosso próprio resultado e para o que é possível fazer e nos achamos ruins. Caramba. Que é a provocação própria, né? Provocação própria nossa é olhar assim e falar, cara, nós somos muito pequenos ainda enquanto o que dá para fazer, né? Sim. O Nardon fala, cara, a gente acabou de começar, meu. Acabou de começar. Tipo assim, parece que nasceu hoje. Pro tamanho que vai ser, nasceu hoje. Que loucura. Então, cara, às vezes a galera não tem noção da dimensão. Esses dias a gente bateu 500 milhões de venda na Amida, né? Faz acho, 2 semanas, sei lá. E aí eu tava com um grupo de líderes lá, e aí eles falaram assim, tá vendo? Vendemos mais que o G4. Aí eu falei, galera, peraí. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês importante. Porque eles... Só um minutinho, galera. Eu sei que vocês estão olhando uma o número, coisa, né? Mas faturar é outro. Tipo assim, cara, porra, a discrepância é absurda. Calma, eu já tava achando que ele tava abalando. Falei, coitado do G4. Falei, meu Deus, se soubesse o tamanho do desafio, cara. Puta BO que é. Não, imagina, faturar é muito difícil. Cara, inclusive, curiosidade, acho que amanhã ou depois a gente deve bater 1 bi de receita total. Vai ter uma festa que a gente vai fazer, festa do bilhão. Esse negócio irado. Esse negócio bem irado. Cara, 1 bilhão de faturamento. Eu sabe o que eu queria ter? O histórico das escolas de negócio. Eu não sei, eu acho que isso não deve ser divulgado, talvez. Mas pegar, tipo, o FGV, sabe? Essas escolas. A gente quanto tem, tempo cara. Você tem? Tem. Pô, quanto tempo esses A gente tem por demoraram pesquisa, né? Nós fizemos na pesquisa de estratégia que o Napoli faz, ele tem um jeito próprio dele. Ele não gosta dessa verbalização, mas ele tem um pouco da técnica que os agentes que são da inteligência americana utilizam para capturar a informação, entendeu? Então ele consegue
Ele consegue capturar a informação que não está disponível no mercado. Inclusive, a especialidade dele é essa. Sim. Ele é uma consultoria... A gente teve uma aula com ele, eu percebi isso. Mas cara. a especialidade dele é essa. Tipo assim, há uma coisa, que é vantagem competitiva, né? Todo negócio tem que ter uma. Sim. Há uma coisa que ele é monopolista, que só ele faz, e como consultoria ele é extraordinário nisso, é descobrir informação que não está O nível de disponível. informação que ele vai trazer, ninguém vai trazer. Descobrir informação que não está disponível. Então ele fez esse apanhado. A gente sabe qual que é o nosso share frente a todo mundo, a gente sabe o quanto que nós temos de resultado como um todo, e, cara, a gente tem um resultado bizarro. Deve ser mais que o dobro, muito mais que o dobro. Diferente, é muito diferente. Mas mais que o dobro. Eu tô segurando. Vai que eu tô segurando a informação. Pô, é bem diferente, cara. Imagino. É bem diferente. É bem diferente. Dá pra somar uma galera e comparar, né? Eu imagino. A gente tá nessa meta, eu tô fazendo um lançamento agora, e aí a gente entrou no lançamento há uma semana. E aí a gente entrou pra começar a vender, beleza? Aí uma gerente nossa tava lá, e aí tinha uma pessoa de uma outra empresa, que é meio concorrente, e aí falou, você é da Midra? 10 minutos de conversa com você, eu te trago pra minha empresa, pra um sarro. Aí ela falou, tá bom. Aí eles estavam há 4 meses trabalhando no produto, naquela parada de lançamento, que a gente entrou em uma semana. Em uma semana a gente passou os caras, ontem a gente passou a house, aí hoje eu mandei pra galera. Eu falei, agora nós vamos juntar eles, a house interna dos caras, e vamos vender mais que todo Competir mundo. com o mercado agora. Exatamente, vai ser todo mundo contra a gente. E nós vamos vender mais que todo mundo ainda. Mas eu não sou competitivo. Não, tranquilo. Nem um Não pouquinho. gosto desse tipo de coisa. Bruno, você falou de vários números, assim, coisas muito marcantes. Eu queria saber uma coisa muito marcante, assim, que te vem à mente, sabe? Um desafio ou alguma coisa engraçada, enfim. Lá no G4 acontecem 1000 coisas em um piscar de olhos. Então, me conta uma, assim, que você fala, cara, essa daqui... Eu vou falar a mais marcante, e aí vocês vão entender por quê, tá? Ela é um símbolo, mas a gente repete ela ao longo do tempo. Nós fizemos o primeiro evento G4 Valley. Nós fizemos lá no Vibra, né? No Vibra São Paulo, né? Isso, no Vibra Foi São 23, Paulo. né? O Valley 1, 2023. O Valley 2 aconteceu no mesmo ano. E aí foi no Expo. Já no Expo, tá? Mas olha qual que é a parte impressionante que eu vou falar. A parte mais impressionante em relação ao G4, e aí ver isso na pele com um negócio grande, né? Que na época, olhando para o negócio, por só é grande, nós só nos achamos pequenos frente ao mercado, mas o negócio é grande. Tomar o risco do nível que nós tomamos é impressionante. Você fala assim, porque eu lembro de estar na sala, que eu estava operando o primeiro Valley já, junto com a galera, era na unidade de online, unidade de produtos digitais, a gente estava consolidando uma unidade assim. Operamos, depois do aniversário, a gente foi operar o G4 Valley, foi uma promessa do aniversário, tipo um bônus a participar de um evento, etc. Então a gente fez um evento maior com isso. Fala um pouco do número, tá? Pra quem não é de São Paulo, não conhece o Vibra e o Expo, fala um pouco dessa diferença. O primeiro Valley que nós fizemos, ele tinha entre 1.500 e 1.700 pessoas. Tá? Então o Vibra é um espaço bem menor, né, e tal. Essa boa parte desses caras a gente já era obrigado a entregar um evento. Nós prometemos, na verdade, um G4 Summit, que era o hype de nome no mercado, era Summit, né? Sim. Só que aí a teoria por trás que veio foi assim, falar, cara, na verdade, Summit, que é o cume, né? Você já tem o sucesso quando você tá lá, né? É o monte pra você já ter o sucesso. A vida do empresário brasileiro, do empreendedor, parece muito mais com um vale. Então, enquanto todos estão com seus egos, né? Ali querendo se mostrar, o Summit, todas as outras coisas. Na verdade, nós estamos pro que de fato é importante e gera valor, que é o vale, que é onde você realmente constrói a jornada, você faz todas as coisas. E aí, puta história em volta G4. disso, iradíssimo, né? Irado. Aí a gente fez o evento, então essas 1.000 e poucas pessoas ali, quase 2.000, beleza. Quando aí teve um resultado legal, lançamos um produto lá, deu uma receita que a gente nem esperava, né? Porque era uma entrega que tinha que acontecer, então a gente montou um negócio, deu uma receita legal. No mesmo ano a gente tava com um buraco no BP, falar, cara, nós não sabemos como fazer uns 20 milhões aqui. Que é parte é parte da nossa cabeça, né? A nossa cabeça de G4 é falar, cara, as metas são sempre esticadas o suficiente para fazer o básico não resolve. Vocês vão ter que inventar coisas para resolver. Beleza. Aí entramos na sala, no carro, no meio do evento, tipo uma semana depois do evento, ainda resolvendo coisas do evento, do Valley 1, tô no carro, aí recebe uma mensagem, falar, cara, a gente tem um problema no ano, pensa aí o que vocês conseguem fazer para resolver. Isso, o Riedo era CEO na época, né, Lucas Riedo. Pensa aí para resolver. Falou, bom, é só fazer outro Valley, não tem jeito. O evento tava um hype absurdo, aparentemente a gente conseguiria lotar outro, mas vamos fazer outro Valley. Falar, beleza, e aí? Falou, cara, vai precisar de uma grana?
Uma grana. E é descasado, né? Não é uma grana assim que a gente vai gastando, a gente vai gastar uma de uma paulada vez, no começo. Na época, nós topamos um risco. Olha quanto que é ousadia, né? O risco que nós topamos era desencaixar o caixa de novembro num nível que, se desse errado, a gente ia ter que queimar dinheiro do passado pra pagar a folha, pra fazer assim. O nível de ousadia que nós Zerar tínhamos. o mês. Aí o segundo, pensa só, o primeiro evento nós levamos 3, 4 meses, a gente já sabia que ia acontecer e programamos ele. O segundo evento a gente programou em 60 dias. Nossa. Só que ele era 3 vezes maior. 4 mil pessoas, né? 4 mil, Alguém foi 200 contra essa ideia? Ah, um monte de gente, especialmente por causa do custo. Só que era uma coisa que nós fazemos muito no G4, a gente procura esforços com resultados que são desproporcionais, né? Maiores, né? Aham. Então você falou, cara, aparentemente vale o risco, porque dando certo a gente vai ter um resultado tão desproporcional. Tá. E, cara, foi um negócio excepcional. Aí não à toa virou um evento que a gente faz todo ano, o próximo acontece acontece em novembro agora também. Dia 14, 15, 16, 14, 15, 16 de novembro. Estaremos E aí, lá, sempre maior, sempre e agora maior. mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Cara, que sempre loucura. maior. Muito bom. Sempre maior. Não, eu lembro quando o Bruno contou pra mim a estratégia, né, que eles fizeram do Vale, eu falei, cara, é muito genial. Porque eu estive no Vale e depois ele me explicou por que eles fizeram as coisas, Cada sabe? Eu coisa. falei, caramba, nessa hora que falou pra galera sair da mesa, que sabe, você vê que É uma paranoia, É muito pra louco. operar, porque é um evento que, querendo ou não, ele tem um objetivo de receita, né? Ele nos entrega uma receita boa e ele O nos último entrega... Foi 60 milhões, se não me engano? O último foi... No mês deu. No mês deu 60. Foi no mês de 60, no mês deu né? 60. No mês deu 60. 60. Esse ano tá na ordem de uns 100. Meu Deus. Muito louco. Mas a gente olha assim e já fala, cara, que absurdo, né? A gente vai fazer, sei lá, quase que os 3, 4 anos iniciais em um único mês, né? Praticamente. Mas faz parte. Quando você olha assim, é porque quem tá desde o começo, os vendedores, por exemplo, também, tem um cara lá que tá desde o começo, ele olha assim e fala, cara, eu lembro da época que a gente batia, tipo assim, 800 mil e comemorava um absurdo. Pô, hoje a gente vende um dia o negócio. Sim. Cara, mas E sabe fica que brabo ainda quando só vende 800, Aham. né? É um negócio a muito... gente, esse mês, a gente deve bater o VGV que a gente fez no primeiro ano de mira. Que foi o 2023, que a gente fez 92 milhões. Hoje a gente tá com 50, a gente deve chegar perto dos 90 milhões. Então E a parada muito forte. atrás, Gustavo, é você pensar isso. Fala, cara, como que é possível? Quando você olha. Pensa o cara que, sei lá, pode assistir isso daqui e olhar assim e falar, cara, como é possível? E na janela de tempo, né? Porque você pegar uma empresa, olhando para antigamente, né? Que você levava anos para fazer esse crescimento. Claro, pelo desafio de mercado mesmo em si, né? A gente não conseguia comunicar muito rápido uma empresa para um lugar distante, não tendo o que nós temos hoje de canais. Mas lá atrás o cara olha assim e fala, cara, como que é possível? Especialmente, por exemplo, vocês são pessoas completamente diferentes das pessoas que vocês eram antes, entendeu? Então, a maior barreira para negócio que encontrou uma onda que dá para surfar, a maior barreira é a gente se transformar nas pessoas que de fato conseguem operar o negócio. É a maior barreira. É mental. A maior barreira é essa. Não tem nada que impediria. Essa é a grande barreira. A não ser que, sei lá, na verbalização do Napoli, enquanto não cair um meteoro, a estratégia não tem que ser revisada. Então é só executar mesmo. O Benchimol fala isso, que ele fala que ele foi um CEO pra isso, outro CEO e tal, e cara, é muito verdade. Por isso que eu acho que é tão importante, uma coisa que ontem eu tava dando treinamento corporativo, eu tava batendo nisso, sobre eles ouvirem podcast, fazer curso, desenvolver, porque quando a gente se conecta com essa evolução, essas conversas, você começa a enxergar como possível. Eu consigo enxergar essas coisas, cara, porque eu me conecto com gente igual você, porque eu ouço podcast pra caramba, porque eu tô toda hora falando com caras que fazem coisas muito maiores. Então eu falo de faturar 9 milhões e o cara fala, vou fazer 100. Eu falo, porra. Sim. Dá pra fazer 100. Entendi. Pô, eu tava pensando em fazer 100 ano que vem inteiro, né? Caramba. Mas é muito foda. E aí sério, ele mano. consegue ter essa troca do que ele passou também quando ele chegou nesse número que a gente tá passando, né? Sim, que eu acho que é um dos verdade. pontos tão enriquecedores que a gente tem nas imersões, nos Sim. cursos, assim. Cara, a gente verdade. vê que os problemas que a gente passa hoje são problemas antigos, que várias pessoas já passaram por ali, e que às vezes você escuta e você fala assim, cara, como que eu não pensei nisso antes? Então, bom, nós somos muito fãs, né, dos produtos do G4, a gente recomenda muito, então a rasgação de seda, ela é super justa aqui. Quando eu vou na imersão e eu começo a falar do G4, a galera acha que eu sou vendedor. Entendi. Os caras falando, esse Entendi. cara é comprado, plantaram esse cara, não é certeza. possível, né? Botaram ele aí dentro só pra ele ficar falando besteira, porque, pô, você tá louco. Bruno, a pergunta que eu ia te fazer, que eu comentei no começo, já aproveitando que eu tô falando das imersões,
eu ouvi em diversas imersões assim, e o nosso time sempre vai estar aqui, a gente está à disposição para conversar, então não se trata somente daquele período de 3 dias, né? Eu queria entender como isso é fomentado no time como um todo, porque a gente percebe essa abertura realmente da galera do G4, como é fomentada essa questão de ajudar realmente a galera a dar continuidade nisso, e se vem realmente dessa cultura ou se também é uma característica sua, como que é essa fusão aí? Tá, tem 2 coisas nesse meio tempo, tá? A primeira, tem times que são pagos pra isso, Tá. que é o primeiro fato. Então a gente interesse. promete na entrega porque Aham. tem um time que é pago para, Muito bom. de fato, garantir essa entrega, tá? Legal. Só que, imagina um cenário seguinte, imagina um cenário em que você convive com um monte de gente que faz uma atividade específica, você vê essas pessoas extremamente felizes, engajadas e achando que é a melhor coisa a se fazer na vida, e você tá aqui como telespectador, né, dessa situação acontecendo. A primeira coisa que vai acontecer, e aí tem teorias, né, quem quiser pesquisar depois, chama desejo mimético. Tem a teoria de você vai começar a desejar aquilo, porque você vê aquele objeto e uma pessoa deseja aquilo e acha muito legal, você fala, bom, deve ser legal mesmo. Tá. O que eu tô falando? Que nós somos cercados de empresários. E o time olha aquilo o tempo todo. E fala, aquela é a boa vida. Então, todos eles querem empreender de alguma forma. Sim. Então, falando do time como um todo, o contato rola quase por uma coisa mútua, tá? Então, falando do time de base mesmo, do G4, assim, se falar, ele vai falar com os empresários primeiro, porque ele quer um pouco entender como que de fato é a vida do cara, e querendo ou não, ele vai acabar agregando algo, porque o cara tem um conhecimento tão específico naquilo, que na troca ele vai conseguir agregar algo como um todo. Qualquer vendedor do G4 agrega pra cacete. Agrega numa muito, empresa, pô. agrega muito. E tem um aspecto, né, quanto mais você fala com outros empresários, mais você começa a entender sobre a vida do cara, sobre os problemas que ele tem e todo o resto, né? Fora aqui da própria teoria de desenvolvimento próprio, né? Você falar com muita gente vai te criar um repertório muito bom de formas de solucionar problemas. Porque um mesmo problema na mão de 5 empresários diferentes, ele vai ser resolvido de 5 formas diferentes. Sim. Se você fala com os 5, você vai começar a ter esse arsenal de soluções na cabeça, né? Que é falar assim, cara, eu sei que dá pra resolver por esses X ângulos distintos. Quando você encara outro problema, você começa a ver de forma diferente. Então isso é enriquecedor como um todo, tá? Agora falando assim, heads pra cima, diretoria, todo o resto, essa galera como um todo, sim, é quase que fomentado para abrir muito mais a comunicação. Mas é um fomento direto falando assim, vocês precisam fazer, devem fazer, é isso? Não, é um fomento tão simples quanto nós somos obcecados pelos clientes, a gente dirigindo a empresa, precisamos ter bons argumentos sobre eles. Então falar com os caras é o mínimo. Tem que gostar de empresário. É o mínimo. O mínimo é você estar em contato o tempo todo. Porque na hora de discutir numa mesa, quando a gente der opinião sobre, você vai ter que ter uma opinião forte, baseada num fato, por você conviver com os caras, entendeu? Voltando lá pra pergunta do começo, essa é uma vantagem natural que eu tenho, porque eu sou os caras. Né? Sim, eu passou sei pela como é a vida, história do eu cara, sei né? tudo como é que é. Então, quando a gente conversa, eu sei exatamente onde tá doendo, como que a vida acontece, tudo mais. Então, Muito bom. Aproveitando que você falou isso, e ir pra frente, cara. Eu nunca te perguntei isso, mas nessa virada do G4, essa parada toda, tipo, onde que você se vê, o que você se vê, pô, não, vou no G4, vou fazer essa parada e tal, não, eu imagino que um dia eu vou fazer uma outra parada minha, o que você... Eu tenho, como o G4 ainda tem uma história longa ainda pra acontecer. Você tá quantos anos, primeiro, aliás? Eu não pergunto. tá fechando o perguntei. quarto, né? Não, Idade? idade, é. 33. Ah, não. Então ainda tem um pouquinho, de G4, assim, né, pra desenvolver. Tem boas coisas que eu quero descobrir ainda no G4 como um todo. A gente vivendo, né? Que vai ser uma vida legal. O G4 surpreende. É a primeira coisa. A segunda coisa, eu já invisto muito em coisas do agro. Então, eu sei que tem um lado aqui De que eu vou volta às voltar um raízes. pouco para as origens. Aham. Cara, é um mercado que é desproporcional os ganhos, né? Então é muito bom. Você só tem que ser paciente, porque ele leva tempo para construir de verdade. Agora, sim, eu me vejo empreendendo no futuro de novo. Eu me vejo empreendendo. Faz falta, cara. É um negócio que dá um trabalho desgraçado. Mas faz falta. Faz falta o incômodo do negócio. Só que hoje, operando no G4, o instinto é parecido. Eu ia te falar entendeu? isso, É assim. parecido. Se você consegue sentir esse incômodo trabalhando no G4, Que então... é muito forte pra você. Mas sabe que a primeira vez que eu fui no G4, que eu tinha feito a traction, né? Fui lá e tal, tudo mais, foi como a gente começou a Midra, né?
eu vi a galera vendendo, aí não sei se a Beca vai lembrar, eu saí de lá, eu acho que mandei, eu não sei se eu comentei com a Beca, eu falei, cara, se mercado imobiliário não der certo pra mim, eu me inscrevo e venho trabalhar aqui com venda, porque eu ia arregaçar de vender aqui, eu saí pilhado, modelo de vendas e tal, e eu tenho certeza que seria animal, então é muito esse negócio do desafio mesmo, né? Enquanto você tá vendo um desafio, que nem essa parada que eu comentei na incorporação agora, é o que mais tá me deixando animado. Por quê? Porque é um negócio completamente diferente. Então, essa parada do empreendedor mesmo, né? Você, até hoje eu estava vendo um podcast, o cara fala que empreender significa puxar pra si, né? Ou seja, trazer a responsabilidade. Pô, dá pra mim que eu faço. E é exatamente isso que eu sinto. Meu maior tesão é pegar um negócio que não existe e falar, caralho, é isso aqui que eu vou botar de pé agora, porque não existe. Por isso, quando você me mandou aquela loucura lá, eu pirei, porque eu falei, cara, isso aqui não existe. Puta, vai ser foda. Muito louco. E a primeira coisa que eu falei pra você, eu falei, cara, eu vou pra rua, eu vou pro campo vender, porque é onde tá a minha zona de talento, é onde que eu vou destacar. Então, dá pra ver isso no seu olho, assim. Isso eu dou a mesma descrição, sabia? Pra mim, quando perguntam, cara, é diferente quando você empreendia antes, você está no G4, eu recebi essa pergunta já, falar, cara, em relação à responsabilidade com os CPFs que estão trabalhando na empresa, é diferente, né? Sim. A folha e as famílias depende de você não fazer merda quando você tá empreendendo e é dono do todo. Agora, em relação à essência do trabalho em si, não é muito diferente, mas é pela forma, eu acredito, né, eu deposito isso pela forma que eu vejo o mundo, que é exatamente essa, que falar tudo à minha volta é problema meu. Então eu vou pegar e dar um jeito de resolver. Entendeu? Então, esse é o instinto. Você consegue ir pra uma caixinha de, não, fui contratado pra isso. Inclusive, é uma das coisas que, durante o tempo de se encaixar na empresa, né, como sempre tem um monte de problema pra resolver, já me perguntaram, falavam, cara, qual que é o caminho, quando você olha muito futuro, qual que é o caminho que vale a pena a gente sonhar junto? Eu falei, na verdade, qual que não é o caminho, é mais fácil eu responder. O caminho não é numa área disciplinar. Se falar, toca CX, toca, sei lá, finanças, não vai dar certo. Eu vou entediar em 2 minutos. Então agora, bom, tocar uma unidade de negócio é bom, uma vertical de negócio é bom. A única área que é um pouco mais funcional, que faz sentido pra mim, porque ela é ponta de lança e é complexa o suficiente, é receita. É revenue, né? Com o jeito que a gente chama hoje. Falar, se for pra operar receita, isso me dá uma vida acelerada o suficiente, divertida. Tem o risco que você precisa, né? Exato. Ali vai me nutrir. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Sim. A gente tem muito corretora, pra galera da mídia, né, que assiste a gente aqui. Eu queria te perguntar que dica que você daria, assim, uma dica pra galera de venda mesmo, se a galera de venda de imóveis, a gente vende muito pra investidor, né, sabe um pouco do background aí da empresa. É uma dica legal, assim, pra como essa galera deveria trabalhar os clientes, coisas que eles podem melhorar, né, com a sua vivência, assim. Tá. Como investidora também, que eu sei que você investe também no mercado. Cara, eu separaria 2 coisas, tá, pra isso. A primeira descobre por que o cara vai comprar o que você vende. Tá? Por que isso é importante? Pessoas se satisfazem por motivos diferentes, né? Sei lá, o cara que vai comprar um apartamento, ele pode comprar porque ele quer morar. Não, porque quer morar, não é porque ele quer morar, ele já mora em algum lugar, ele quer comprar aquilo porque ele tem na cabeça dele que não tem uma casa própria, é um negócio absurdamente arriscado, então ele tá resolvendo uma ansiedade dele, que é o risco de, no futuro, ele ficar desamparado e tal, não sei o que, então é uma cabeça muito diferente. Imagina que a conversa que você faz para vender, de fato, para um cara desse, ela vai por um caminho. E tem um cara, por exemplo, que é investidor, que a conversa vai por outro caminho completamente diferente. Só que não só isso, né? O produto que você vende para esse cara, apesar dos dois serem moradia, o produto que você vende para esse cara, ele tem que atender uma fase de vida e uma coisa diferente. Esse que outro, tá? Por que isso é muito importante? Porque isso aqui vai te dar uma resposta clara. Quem que eu sirvo de verdade? Quem que é o cara que eu realmente atendo bem? E é para ele que eu otimizo o meu negócio. E é por ele que eu acordo todo dia e penso como fazer a vida dele melhor. Primeiro você faz isso. Fazendo isso bem, aí você vai simplificar um monte de coisa na sua cabeça. Primeira coisa se o cara é uma imobiliária ou vende apartamento, primeira coisa que vai simplificar é que tipo de apartamento eu procuro captar para eu poder ter no portfólio para vender. Vai simplificar, você não para de atirar para todo lado, né? Sim. Que é o que eu vejo muito. Mas é o que tem, porque o cara acredita que ele é tão simples quanto uma força de venda. Ser isso é a pior coisa que pode ter, porque pra você ganhar o jogo nisso, você vai ter que ter uma habilidade tão medonha de se transformar a cada ligação, que é um negócio. E outra,
quem não foca em nada e foca em tudo, cara, o cara tende a média, ele vai ser médio em tudo. Tá. Ser médio em tudo, você não ganha nada. Você vai ser afogado pelos especialistas em cada coisa que existe, entendeu? Nossa, Então- essa frase é muito boa. Adorei. Então tem que focar, porque senão alguém vai te matar. Ser específico é sempre mais eficiente. A primeira coisa é isso. Depois que você descobre isso, aí você vai otimizar a empresa toda para isso. Otimizar que eu falo então, agora você vai colher as informações específicas lá nos seus canais de aquisição, que te diz quem são esses caras melhores, que é que você atende bem. Aí depois você vai otimizar todo o seu time de vendas para aprender a atender, a resolver esse cara melhor bem. Você vai construir todos os indicadores econômicos do seu negócio direcionado para isso. Para por aí, cara, se você resolver até aí, já vai ser outro coisa pra negócio. caramba. Agora, para por aí, não. Porque neste aspecto que eu estou descrevendo, o poder que esta empresa tem não é sobre o produto que ela vende, mas é sobre conhecer muito bem sobre aquela pessoa, naquele tipo de dor que ele quer resolver, tá? Vamos supor que é o cara da moradia. Supondo que é o cara da moradia, ele vai entender tão bem os desafios de moradia que esse cara tem, que depois do apartamento ou da casa que ele vai fazer, ele vai acabar vendendo outras coisas. Ele pode agregar no portfólio dele. Este é um típico caso de negócio, por exemplo, que ele cresce com carteira mesmo. Sim. Ou seja, quanto mais clientes eu tenho, é melhor porque cada cliente me faz crescer o faturamento como um todo. Sim. É diferente, sei lá, de um negócio que você tem que você só vende uma vez. Por exemplo, se o cara for comprar algum item de pertence que é muito duradouro, né? Tem um negócio que um mentor nosso tem, eu queria dar um exemplo específico dele. Mas enfim, pode ser qualquer outro. Se você vende, sei lá, maquinário muito pesado para um fazendeiro, por exemplo, você vai vender aquela máquina praticamente uma vez. A venda da máquina. Então, você só ser a concessionária é ruim, nesse caso. Vai Sim. demorar demais para vender outra para ele, entendeu? Então você tem que embargar com outras soluções em volta, tá? Mas o primeiro foco é descobre direitinho para quem você vende, organiza o seu negócio para ser o melhor naquilo e depois você vai ficar tão bom parceiro daquela pessoa que você vai descobrir que outras coisas que ela precisa. É o que acontece com a gente. É exatamente o que acontece com a gente. A gente só tá ajustando o modelo de negócio porque os caras estão virando. Todos os produtos que existem. O clube nasceu por quê? Porque os caras enchiam o saco. Falaram, cara, pô, não tem como ter um encontro que a gente fica o tempo todo. Claro que tem, pô. Vamos Muito criar uma bom. comunidade. Sabe que eu conheço uma outra empresa também que faz isso no mercado imobiliário, né? exatamente Que isso que a gente fez, coincidência. cara. Eu só não falei do lado de investimento, que talvez eu ia dar um monte de ideia. Muito bom. Eu tentei ir pra cá. Não, Muito bom. Cara, nem vi o tempo passar. Não mesmo. Deixa eu fazer uma última pergunta, vai. Aí Vai, aí a gente vai pro bate-bola. bate-bola. Se você começasse do zero hoje, tipo assim, tira a agro, tira a experiência G4, qual que é o mercado que você olha hoje, assim, que você acha legal pra empreender? Você falaria, puta, acho que eu miraria nisso aqui. Tá. O que você tá vendo? Vou dar 2 motivos, tá? Tá. O primeiro, se fosse pra ganhar dinheiro, mercado financeiro. É o mar mesmo, né, cara? Mercado Bizarro. financeiro. Exato. E pode ter viés, Sim. que eu entendo bem, né, do mercado financeiro. Se fosse pela junção do todo, né, pelo dinheiro e pelas outras coisas, eu ia para algum mercado que é de produção alimentícia. Tá? Isso aqui é por uma teoria no geral, tá? A primeira esse é o único mercado que continuamente ele gera novas ineficiências. Então, operar ineficiência é um dos melhores jeitos de gerar valor, né? Então, você vai atrás de como fazer melhor isso aqui, tá? E ele é a única coisa que, na sociedade, você nunca vai deixar de consumir. Você fala, cara, eu tô falando de demanda infinita, a única coisa que é fato é que a população cresce o tempo todo, e se formos economizar ou exaurir dos recursos, esse seria o último. É verdade. Sim. Então parece um negócio que o mercado tem um monte de oportunidade, porque vive criando novas ineficiências para isso, e o produto em si tem um consumo que é amplo e restrito, é da população inteira e infinito. Tipo, sempre vai ter mais, entendeu? Verdade. Então, é um negócio E olhando muito isso para Brasil, né? O Brasil tá numa janela de oportunidade para isso absurda, Muito né? grande, Porque muito quem grande. pode crescer muito aí na alimentação é a gente, né? Não, é o que eu faço, na verdade. Eu falei do negócio do agro, mas como eu tenho... O que eu invisto é nisso. O que eu invisto no agro é mais na agricultura do que na pecuária. Entendeu? E aí agricultura, cultura permanente. Eu tive um conjunto de regras na minha cabeça quando eu fui escolher no que eu ia investir pro futuro. Que legal. Caraca, animal. Bom, Bate-bola, né? vamos pro bate-bola. Vamos, bate-bola. Bruno, me diz uma coisa. Qual é a maior mentira que contam sobre o empreendedorismo? Que loucura. Essa pergunta é boa. Essa é muito boa, cara. A maior mentira que contam é que é sexy. É que é legal. É que é irado. É que é...
Inclusive, eu vi um reel sobre isso, mas o cara fala de um jeito muito específico, tá? Um jeito bom de explicar. A verdade sobre o empreendedorismo é você fazer de maneira repetida durante muito tempo algo muito tedioso. Entendi. É isso que quando te faz você conta, vencer. parece, cara. Mas que no porque dia a dia... às vezes a galera vai ter uma visão do empreendedorismo quando tu assistir isso aqui, quando tu falar o quanto você cresceu, o caminho que foi, quanto a história que eu tô contando pelos bastidores do G4, a galera vai olhar isso e falar, nossa, como deve ser legal. Mas, cara, aqui eu contei alguns episódios e o que aconteceu. Mas no dia a dia mesmo, seja o instinto de como eu trato dentro do G4, que é um instinto parecido com empreender, ou o empreender de verdade, cara, a maioria do tempo você é, sei lá, vou usar a palavra quase que apunhalado de todos os lados, né? Falando de raras exceções, a maioria dos seus funcionários vão ficar te enchendo o saco para trabalhar menos e te tirar o máximo de dinheiro possível. Os seus clientes vão estar o tempo todo querendo pagar menos, querendo mais desconto, brigando por isso. E o governo sempre quer uma fatia. Fala, cara, aí, se fosse só isso e a galera te adorasse por você, o seu cara que tá aguentando tudo isso, ainda seria bom, pô. Mas Ainda além de tudo por isso, socialmente, vocês são um caso raro, né? De falar, cara, a família tá ali dentro como um todo, mas socialmente, se é um cara empreendendo, ele vai ter um problema absurdo com a mulher. Se a mulher empreendendo, vai ter um problema absurdo também com o cara, se ele não tiver a mesma cabeça. A sociedade como um todo vai te criticar o tempo todo. Se tem filho, você tem que abrir mão de criar direito, porque você tá ocupado. Então, julgado aí vem a o tempo pergunta todo. assim, você fala, cara, por quê? Tipo assim, quem escolhe essa parada, por quê, mano? Que é um maluco? Porque se alguém vir e fala, pô, tô querendo muito empreender. Você fala, tá, deixa eu te contar como é empreender. Aí você me fala se você quer. Você vai contar, não tem nada que diz que é pra empreender. Agora, é uma coisa que gera um valor pra si próprio, né? Porque você sabe o que você tá construindo, você sabe quanto bem você gera, você sabe que é muito reconfortante, independente de todos os problemas que gera. Então, cara, pergunta é, se tiver, né, disciplina suficiente, tiver sangue no olho, né, o nome que a gente usa pra isso, tiver uma força interna mesmo, assim, muito forte, né, vai empreender, porque espaço no Brasil tem um monte, né? Sim. O Brasil tem um monte de espaço para isso. E empreender sempre retorna. No mínimo vai retornar uma construção pessoal extraordinária que nenhuma outra profissão te entrega. Tá? Talvez ser atleta te entregue uma coisa parecida com isso, mas você não vai conseguir ter a construção pessoal de aguentar pancada. Né? O atleta, ele não tem tanta pancada da sociedade quanto empreender te gera. É verdade, muito mais bonitinho, né? Muito mais legal. É empreender. Muito mais legal. Qual a decisão mais arriscada da sua carreira? Olha, eu acho que deixar de empreender. Pensa o seguinte... É porque você tava, né, porque tem um aspecto, né, no geral. Para empreender, imagina que quando eu tava lá tocando os negócios, eu tocava tudo, certo? Então, tudo que eu falo, de alguma forma, era meu, então beleza, posso fazer o que eu quiser, tomar os riscos, conduzir as coisas, tudo mais. E o jogo, quando você é empresário e tá tocando as suas próprias coisas, é um. Quando você entra numa empresa que já tem a relação corporativa como um todo, a primeira, que foi um desafio, inclusive, isso, a primeira coisa é, cara, como que eu me posiciono como um executivo? Imagino. Diferente de um dono do negócio. Na verdade, melhor, como que eu me posiciono com o instinto de dono, só que um pouco polido como executivo, respeitando ali os limites. Fazendo as coisas como deve ser feito. Claro, a gente tem como empresa um estilo de trabalho que é hiper meritocrático, gestão libertária, todo o resto. Mas, cara, você tem um pouco que saber que o seu problema é seu e o problema do outro é do outro, e que para o bem do negócio, cada um tem que resolver o seu. Né? Que, afinal, e se tornar dispensável, e tudo o que a gente fala sobre ser um bom gestor. Então, foi um baita risco. Falar assim, cara, eu vou deixar de empreender e agora eu vou me desafiar para uma coisa muito diferente, entendeu? Então, foi um baita risco. Animal. Um momento em que você pensou em desistir, mas por algum motivo decidiu continuar. No G4 ou na vida? O que você escolheu? No que eu quiser. No que eu quiser. Quando eu tive que encerrar a operação de concorrência com a Uber, a gente embolsou ali de prejuízo como um todo, falando sobre quanto que o negócio cresceu e ficou pouco de oportunidade, pouco de prejuízo de fato, dava algo em torno de uns 17 milhões de reais. Então, quando eu olhei pro número assim, eu falei, cara, acho que tem jeitos menos doloridos de fazer dinheiro. Não precisava passar por isso. Parece que, vou ligar pra um monte de gente agora, receber esculhambação. Cara...
E teve, né, óbvio, os Cara, campeões de um animação, monte. teve, óbvio, né? Cara, tinha desembargador que tinha Nossa. participação. Imagina, o cagaço. Eu imagino o cara falou na hora que você falou. Isso com quantos anos? Ah, eu tava com 21 quando eu tava encerrado. Ai, meu Deus. Nossa. Foi uma janela curta e de muito crescimento, assim, que rolou, né? Imagina. Então, por isso o cara de Balneário, quando escutou, ele falou, cara, tem que ter culhão. Tem que ser assim, macho, né? É, Tem que ser. Pra nessa idade, se Sim, ligar, sim. meter essa. Tem que ter. Então, nesse período eu fiquei mal mesmo. Aham. Eu olhei assim e falei, cara, parece que não precisava, tá? E também teve outros aspectos, mas não me fez ter a cabeça de desistir. Mas já teve momentos de ter sócio que... Os sócios minoritários, assim, participando do negócio, que o cara era um baita de um trambiqueiro, deu cadeia. Depois deu Tá. um processo absurdo em volta que deu cagada pra um monte de gente. Uhum. Esse problema não me deixou... Eu olhava pra ele e falava, beleza, mais um desgraçado, né? Tipo, pra quê? Aham. Mas, vambora, vamos resolver. Agora, esse outro foi dolorido. Porque esse outro é como se você fala assim, cara, eu fui até o limite, Sim. fiz o melhor, tô em paz em relação aos esforços que eu coloquei, mas não fui recompensado, né? Você olha assim e fala, meu. Sacou? Só que depois que passa, aí você vira e fala, fui Juninho, né? Fui Juninho, pô, pelo amor de Aham. Deus. Qualquer besta olhava e sabia que tava vindo uma onda de Ô, consolidação bichinho. no mercado. Aí você olha e você se provoca, né? Você fala, cara, pelo amor de Deus, pô. Aham. Aí Nunca tem mais jeitos você erra melhores. numa dessa, né? Tá. Nunca mais exato. você erra, né? Aí agora eu sou atento. Eu fiquei obcecado por estratégia depois disso. Eu dou Aham. uma olhada nas coisas. Planejamento, pra olhar todo mundo. Você Isso. gostou muito do Napoli, né? Sim, sim, Colou no muito, Napoli, né? muito. Porque, porra, Muito. Um não que você recebeu e que mudou sua vida. Eu vou falar o que é pra mim o mais importante, tá? Tá. Pode ter vários outros menores, assim, que a gente não percebe na jornada. Mas o pra mim mais importante foi o não que eu recebi, talvez da minha família, vou colocar assim, tá? Falei que minha família é resolvida financeiramente, assim, né? A gente não é bilionário, mas também não passa nenhum problema. E o não que eu recebi da família é não receber conforto. Fala, você não vai ter conforto. Você não vai ter conforto. A única coisa que você vai ter, que já é uma vantagem no geral, né, de toda forma, é estudo. Estudo a gente vai bancar. Agora, é tão radical isso na minha família, a cabeça que a gente tem em relação a isso, que, cara, eu tive que juntar dinheiro de merenda na escola pra comprar o primeiro celular. Olha. Porque era conforto, eu era adolescente, eu era... Ou seja, você não tinha dúvida se eles estavam blefando ou não. Você já tinha, sentia há muito exato, tempo. Exato. Correto. É porque eu via a minha irmã acordando 5 horas da manhã, pegando o ônibus pra ir pra faculdade debaixo de chuva, meu pai com 2 carros na garagem. Tá. Hoje eu sei que doía mais nele, Uhum. Sim. entendeu? Hoje eu sei que doía mais nele. Sim. Mas Na era época, isso que a né? gente vivia, Uhum. entendeu? Então esse foi o não, o melhor não. Porque aí eu tive que encarar a vida, tipo assim, de frente, peito aberto e falar, cara, vamos ver qual é. Entendeu? Então, hoje eu tenho um conforto muito grande de descobrir que a gente não morre por qualquer coisa, né? Vamos falar, claro, eu tive o primeiro não lá, com certeza esse não foi o que fez eu, quando eu atraí minha primeira dívida grande ali, ainda de menor, eu olhar assim e falar, cara, vou ter que resolver. Tava cascudo já, né? Vou ter que resolver. Depois, quando você atrai uma dívida muito maior, né, você fala, cara, vou ter que ligar pra todo mundo e dizer a real, entendeu? Então, olhando para as gerações, até dentro da família mesmo, assim, a geração mais nova, eu não sei se a galera toparia, Não aguentaria nem Eu você. imagino o orgulho da tua família assistindo o podcast, assim, Falando, né? no meu condomínio eu tenho os Enzos lá, né? Que eu jogo Isso, futienzo com os moleques. é o nome da geração. Os Enzo não aguenta não. Os Enzo Pô, e eu não tenho um aguenta. sobrinho chamado Enzo, eu brinco Eu com minha irmã, conheço você fala, vários Enzos a gente também. vai ter que resolver pra ele ser o que foge à regra. Eu tenho um amiguinho do outro que chama Enzo. Aí eu falei pra ele, ei, filho, bora jogar um futienzo? E o moleque tá do lado. Nossa senhora. Enfim. Bom, pra finalizar, Bruno, o que você não faria nem fodendo? Algo ilegal, é certo que eu não faria, mas esse é muito clichê, né? Cara, o que eu não faria nem fodendo. Eu não tocaria um negócio onde não há um valor real entregue pro cliente, tá? Aí vou explicar. E olha a loucura, né? Quando você olha todos os negócios que de alguma forma eu toquei, eles sempre tinham um pouco de compartilhar a receita, né? Da etiqueteira tinha, que era um take rate, das entregas, do negócio lá da Uber, enfim, todos tinham essa teoria por trás. Isso combinou um pouco com o G4 também, porque o G4 gera um valor de ecossistema muito grande, né? Agora, cara, você já imaginou você vendendo seguro, por exemplo? Que eu acho que o business em si, ele...
pensa que ele ganha dinheiro quando ele não paga, né? Uhum. Saca? É um negócio... O incentivo é meio perverso. Então, eu não gosto de negócio desse jeito. Eu não gosto de negócio que eu não posso falar de boca cheia que o que eu faço, de fato, gera um bem Sim. pra sociedade, gera um bem de verdade, entendeu? Bets Então, nem ferrando, então não vai rolar. Bets. Cara, mas por incrível que... Olha que loucura. No grupo teve. Caralho, A gente encerrou. Bets. Teve. Olha, tá vendo? Teve bets. Teve bets, a gente encerrou. Caralho, Mas... faz tempo, hein? Só Foi que... numa época que não tinha nada Ah, disso. e a bets que teve lá era meio que no offline. Não era, tipo assim, online, entendeu? Caraca. Aí, enfim, um negócio muito louco. Mas tem não faria história, isso, tá? né? Não faria nada ilegal, mas isso por óbvio, né? No geral. Mas eu não faria algo que eu tô só extraindo Entendi. em vez de gerar valor de verdade. Sacou? Eu gosto de poder ir pegar na mão dos caras. Pegar na mão, olhar no olho e o cara receber bem. Fala, cara, que bom, sempre tem um monte de problema, né? Quando você ajuda pessoas, mas eu gosto de poder fazer isso. E é muito fácil de acreditar na tua resposta, vendo o quanto você nos ajuda, viu? Então. Muito Sabe fácil. que é real, né, mano? Bom, É isso, né, cara? A aula, obrigado, irmão, de verdade, Eu assim. que agradeço. Sempre aprendo muito toda vez que a gente conversa, mas aqui a gente compartilhou muito conhecimento. Acho que a Beck entendeu porque é o que eu gosto tanto de ir lá. Eu fico forçando, bora almoçar, tá? Por causa disso. Obrigado, cara. Deus abençoe sua trajetória, assim. Só deseja coisa boa. E aí, tipo, você deixar uma mensagem final só pra galera empreendedora, o pessoal da Midra que assiste a gente, você conhece um pouquinho também. Fechou. Então, Bom, agora eu vou vontade. aqui, direto com a galera. Bom, primeiro podcast que eu gravo, então é um negócio que é curioso, eu não abro tanto assim pra falar sobre, mas tem uma coisa por trás de todo mundo que eu acredito que tem sucesso, tá? A primeira coisa que tem, e aí ela é clichê, é você ser obcecado. Você tem que ser obcecado. Eu não tô falando de sucesso de empreender. Pode ser que você seja um vendedor que acompanha muito a Midrap, que sabe que a cultura de vendas ali é muito forte, ou que acompanha a gente no G4. O que nos faz ter sucesso vendendo é a obsessão. A obsessão precede uma coisa específica que é quase que injúria, assim, você revoga a mediocridade quando você é obcecado por algo. Então, isso vai te levar a ter muita performance, ser muito bom. Sendo muito bom, invariavelmente você vai ter muito sucesso. É o primeiro caso. O segundo conselho muito importante, aí vai um pouco mais para empresários no geral, tá? Cara, saiba escolher muito bem o que você faz. Para quem tem a mente empreendedora, enxergar oportunidade é uma coisa do cotidiano. Você evitar as boas para capturar as excelentes é o que te vai fazer um cara que vai realmente ter sucesso. Então, junta a obsessão lá atrás como pessoa, tá? E te coloca agora como um cara que sabe escolher bem o que você faz e para quem você faz, tá resolvido. É questão de tempo pro negócio ir muito bem, tá? E agora, despedindo no final, agradeço demais quem dedica um pouco de tempo pra ouvir a gente aqui no geral, ou pra me ouvir. Eu não acho que eu sou o cara mais genial do planeta, eu sempre tenho a sensação de estar e de querer ser a pessoa menos inteligente da mesa, mas tem umas coisinhas que a gente já viveu que consegue compartilhar, tá? Puta, abraço. Animal. E quantas coisas. Quantas coisinhas. Irmão, deixa o arroba pra galera, verdade? Sim. Bom, meu Instagram é @BrunoPCunha. Tá, você chegar lá, você vai ver um story hora ou outra. Não vai ver muita publicação nova por lá, mas pode mandar uma mensagem na DM ali que eu adoro trocar, a gente pode conversar bastante, beleza? Animal. Muito bom. Seu Instagram, meu amor? @Rebeca com 2 Cs Romeira. @Midra_, @Gustavo Neri Rocha. Obrigado, você que ficou até o final. Se gostou, curte, compartilha esse episódio com uma galera. Comenta aqui embaixo também pra gente saber o que vocês estão achando. E de novo, irmão, obrigado pela aula aí. Sei que Tamo junto. seu tempo é valiosíssimo, aprendemos muito. Show de bola. Valeu, até a próxima.